Ei, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais esse podcast especial aqui com profissionais do áudio. E hoje não é diferente, nós temos um convidado muito especial aqui. Eu vou introduzi-lo para vocês. Alguns já o conhecem, quem não conhece vai ter uma oportunidade hoje ímpar de saber detalhes da carreira dele. Eu vou falar com o Didier Cunha, que hoje está lá na QSC, mas que tem um currículo vasto, né, Didier? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui conosco, viu? Obrigado, obrigado. Esse ano, Ricardo, eu completo 26 anos de profissão de áudio. E eu sou jovem pra caramba, cara. Eu comecei a trabalhar com 3 anos de idade, então por isso que eu tenho 26, né? Porque, claro, eu sou pequeno, assim, comecei pequeno, mas de verdade eu comecei com 16 anos, então realmente era uma criança ainda, né? É. E ó, a gente vê, né, a gente tá falando agora um pouco sobre isso, sobre carreira, né, meu? Eu não conheço um profissional de áudio até hoje que acordou um dia e falou assim: "Poxa, vou tocar uma mesa de som, vou pegar uma mesa de som, vou tocar um instrumento". Não, como é que você chegou no mercado? Como que foi essa epifania, vai, vamos dizer assim, falou assim: "Cara, eu adoro isso, é isso que eu quero fazer"? Cara, então eu sempre acho que o áudio ele é meio uma cachaça, né? Assim, a gente quem faz, não faz pelo dinheiro. Claramente não é pelo dinheiro, porque, meu, tá todo mundo duro, né, no mercado do áudio. É. Né, mais ou menos, assim, né, então, assim, é que na verdade o que que acontece, eu acho que, primeiro, é um mercado informal pra caramba, é um mercado, bagunçado, é um mercado pouco profissionalizado, não só da parte de quem contrata, mas da parte de quem também oferece seus próprios serviços, como o profissional, né. Existe uma eu vou colocar como confusão, mas é assim, existe aquela confusão de que você tá trabalhando num show, mas você não é parte da festa, mas muita gente não tá muito antenado nessa questão. Então, assim, na verdade, o que que acontece? Não é que você nasce assim e fala: "Puxa vida, preciso fazer alguma coisa, o que que eu vou fazer, né?". No meu caso foi meio parecido assim, porque veja, eu sou filho de pais separados, meu pai morava em Goiânia, né, minha mãe morava no Rio Grande do Sul, sou gaúcho. Então eu tinha sempre essa história de que todo ano eu ia passar férias na casa do meu pai. E meu pai tinha era assim uma família meio, assim, alternativa no sentido de como performava as suas histórias, então todo ano que eu chegava lá, a casa que era a casa dele era um business diferente, então tinha sido uma pizzaria, tinha sido uma escola de inglês, num determinado ano eu cheguei lá, era uma escola de música. E beleza, meu tio tocava baixo, meu pai tocava batera, assim, tudo amador, assim, mas eles estavam montando um home studio. E isso deve ter sido em 98, tá. E aí o que que acontece, naquela época vamos pesquisar as coisas, não tinha internet ainda, né, então assim, pesquisamos, revista Áudio, Música e Tecnologia, 8? 98. Ah, tinha a internet não era a internet de hoje, né, vamos combinar que É, só pra tu chegar nela já demorava 3 horas, entendeu. eu lembro do modem que a gente usava aqui, Então, meu, mas não é que assim, depois da você meia-noite. você tinha internet, mas você não tinha o conteúdo, você não tinha a velocidade, você não tinha Sim. essas coisas todas, então Ô, Rodrigo, você já pegou essa época aí? De modem? hum, Você sei, não deve ter cara de 20 criança. anos. Meu Deus. Então, aí o que que acontece, se você queria pegar referências, você tinha que ir nas revistas, né. Então naquela época, Áudio, Música e Tecnologia era uma revista forte. Eu me lembro claramente de sair com meu tio e ir numa loja de música, porque a gente estava indo comprar uma Roland, uma VS, e a gente tinha as 2 NS10 lá, que já era o suprassumo do nosso home studio, pá. Então beleza, eu passava verões com eles, então nesse verão eu ajudei eles a montar todo esse rolê e tal, e eu voltei de lá empolgadaço com o lance da música, né, do áudio, vamos Hum. dizer assim, né, porque também eu não tocava. E meu padrasto também é guitarrista, então tinha música dentro de casa dos 2 lados. Só que eu, velho, desafinado, sem ritmo, tipo assim, pra mim só sobrava ser técnico de som, porque músico eu já era decretado fracasso. Eu sempre falo que eu sou o quinto Beatle, tá. Então, o que que acontece, aí, velho, eu voltei pra casa e naquela época eu tinha 15 pra 16 anos. E uma fase, assim, onde você tá tentando: "O que que eu vou ser da minha vida?", porque a escola tá te pressionando pra você, né, "Ah, faz um teste vocacional". Eu me lembro de ter feito teste vocacional e não ter dado em nada, velho. Eu falo: "Cara, porra, meu, acho que eu não vou ser será que eu sou fora do padrão? O que que tá acontecendo, né, velho? Será que o problema sou". E ao mesmo tempo, assim, com aquelas companhias que não são as mais republicanas do mundo, assim, com aqueles amigos, né, tudo bagunçado, quer dizer, pra terminar no lado ruim A for da força não precisava muito, né. Bom, minha mãe me liga e fala assim, eu ainda estava lá, assim: "Cara, acho que você tá precisando trabalhar". E minha mãe sempre foi visionária, né, então minha mãe era assim, tipo assim, imagina, sou, né, branco, loiro, olho claro, e minha mãe achava assim: "Você tem que casar com preto, com japonês, com amarelo, tem que misturar raça".
você tem que trabalhar com água, porque a água vai acabar no planeta. Então, meu irmão hoje é hidrólogo, por exemplo, assim, é técnico, né, assim, de hidrologia, mexe com água. E claro que eu não obedeci a mamãe, mas eu peguei e falei assim: "Beleza, quer me arranjar um trabalho? Tá bom, veio, o que que você arranja aí, né?" Porque também não sabia o que que eu poderia fazer com 15 anos. E aí ligou para um tio meu, um primo, aí meu primo tinha uma empresa de engenharia elétrica, e falou: "Vem cá fazer uma entrevista, o que que você gosta de fazer? Porque eu não vou te contratar de office boy", que naquela época existia essa profissão também ainda, né. "Não vou te contratar de office boy porque, meu, não vai te agregar nada na tua vida. Precisa saber o que que você gosta". Eu falei: "Cara, o que que eu gosto? Nunca fiz nada, velho, como é que eu vou saber o que que eu gosto?". "Ah, cara, eu passei 3 meses lá no meu pai, pô, a gente começou a montar um estúdio, pô, me amarrei nesse negócio de música, de estúdio, mesa de som, e tal". Aí ele falou: "É mesmo? Porra, o cara que tem o melhor estúdio aqui de Porto Alegre é meu amigo", porque, assim, a minha família é do interior do Rio Grande do Sul, Santa Rosa, terra de Xuxa, né. Então, lá em Santa Rosa, tinha a família desse cara, que é o Marcelo Corsetti, que era o dono do estúdio, um guitarrista de jazz bem conhecido, tipo meio Pat Metheny, assim. E ele era muito próximo da minha família, porque eles eram amigos, assim, de infância, né, esse cara, o Marco, que era meu primo. E aí o Marco falou: "Pô, vou te apresentar para o Marcelo". Aí eu fui no estúdio do Marcelo, cheguei lá no estúdio, velho, tinham 2 técnicas, assim, uma sala pequenininha e uma maior, com uma mesa de 32 canais, eu olhava aquela mesa: "Caralho, velho, quanto botão nessa porra, velho. Eu nunca vou saber tudo, pra que que serve tudo isso". "Não, velho, é tudo igual, tal, não sei o quê". Aí eu olhei, assim, fiquei encantadaço, assim, porra, lá gravavam todas as bandas grandes do Rio Grande do Sul. Cidadão Kane, Rosa Tatuada, Hard Working Band, Nenhum de Nós, Papas da Língua, os Gaudérios todos, né, os gaúchos e tal. E eu comecei essa história é curiosa, eu comecei aí eu falei: "Posso ficar vindo, assim, pra ver qual é a outra?" Ele falou: "Pô, pode vir, vem aí sempre aí e tal, não sei o quê". Comecei a assistir as gravações, estava gravando um disco da Cidadão Kane, que era uma banda conhecida, não sei se você conhece, mas era uma banda conhecida lá no Rio Grande do Sul. E aí, bicho, a cena foi exatamente assim, eu tô no cantinho da sala técnica, não conhecia ninguém, porque não conhecia ninguém, aquele processo criativo acontecendo, uma gravação de batera rolando, e era uma batera mulher, a Paulinha e tal, não sei o quê. E ela não estava acertando o take. E eu, velho, quietinho na minha, só olhando. Daqui a pouco o produtor vira pra trás e fala assim, depois de ela ter errado não sei quantos takes, né: "Você conhece a Paulinha?" Eu não sei nem quem é a Paulinha, velho. Nem sabia que o nome dela era Paulinha. Eu falei: "Não". Ele falou: "Então você pode sair que eu acho que você tá atrapalhando, velho, o rolê". Eu: "Puta merda, né, velho". Aí eu fui no meu chefe, né, no Marcelo, na verdade, o dono do estúdio, e falei: "Ô Marcelo Corsetti, cara, acho que não tá legal eu estar ali dentro, velho. Tem certeza que tá tudo bem?" Ele falou: "Cara, tá tudo bem", inclusive porque pra ele não tinha problema, o problema era para os caras, né. Eu falei assim: "Mas ó, né, o cara que trabalha aqui de noite, que tem turno diurno e turno noturno no estúdio, né. O período da noite, o cara que é assistente, ele é testemunha de Jeová, velho, e ele não tá podendo mais vir de madrugada, nem final de semana, tá me gerando problema, o cara pediu pra sair, tô com uma vaga aberta. Tá a fim de entrar?" Eu falei: "Tô, agora". Então começa amanhã, 8 horas da noite às 6 horas da manhã é teu. Falei: "Beleza". Então vinha de 8 horas da noite às 6 horas da manhã no estúdio, chegava em casa às 7 horas da manhã, ia pra escola, meio-dia eu chegava em casa, dormia até às 5, 6 horas da tarde, ia para o estúdio, 6 horas da manhã, isso quando tinha gravação até 6 horas, às vezes terminava 2, né, 1, meia-noite, o mínimo de sessão era 4 horas, então no mínimo de 8 à meia-noite tinha uma sessão. Mas aí você já estava como técnico. Não, assistente, meu trabalho é enrolar cabo, desenrolar a planilha, fazer café e servir cafezinho pro cara. Entendi. Na produção do áudio, ou você começa servindo café, velho, ou você vai ser um técnico ruim lá na frente, porque você não começou o básico, você pulou, Ó, dentro do estúdio. espero que você esteja prestando atenção nessa parte da história, porque ela diz muito sobre começo de carreira. Muita gente sai hoje de um IAV da vida e já quer sentar para pilotar uma PM10. Não é Às vezes, você vai ter que enrolar o cabinho. Às vezes, né, Rodrigo, você não vai poder sentar com o seu notebook, seu Mac abrir. Não, meu amigo, tem que respeitar o processo. É o processo que constrói o bom profissional. O processo como um todo é que vai te dar o caráter, o valor, vai te colocar a visão certa. Você vê, né? Entrou lá no estúdio para enrolar cabo e servir mas café. mas é que nesse instante, eu não tinha passado por uma escola. Então, de fato, eu não sabia, imagina, eu olhava pra mesa de 32 canais, eu falava: "Caralho, velho, eu Mas é um nunca vou conseguir entender todos esses botões". Aí depois eu entendi que um canal era exatamente uma réplica de todos os outros. Então, quer dizer, se eu aprendesse um, eu tinha aprendido todos, né. Porque todos cumpriam funções iguais na horizontal, na vertical, que eles eram diferentes. Só que daí, mas é o processo, né, DJ? É o claro, o processo. processo. Tem Então aquela coisa que então, foi. mas ó, são várias coisas. Num determinado momento, eh
as pessoas gostavam muito de trabalhar comigo como assistente, porque eu era um assistente de luxo, porque eu aprendia rápido, então eu começava a aí o técnico falava assim: "Dá uma gravadinha aí". Aí ele ia lá tomar um café, e quem ficava gravando, fazendo o trampo mesmo era eu, só que eu era assistente do cara, então o cara estava ali pra dar uma supervisão, e eu aproveitando que ele tá, né, me dando essa moral e tô ali pegando a prática, né, do real do negócio, fazendo merda, cagando, errando, porque tinha eu entrei na época do Haddad. Então assim, a galera que não vai você que tá assistindo nem sabe do que se trata, mas era uma fita de videocassete que você juntava 3 era assim, era a transição do analógico pro digital, porque Haddad é Analog Digital Audio Tape, né. Então você tinha a fita de um videocassete, cada fita eram 8 canais, e você botava em múltiplas máquinas, e você tinha um Haddad Bridge que ele fazia o sincronismo de todos os tapes que você dava o play em cima, ele tinha que dar o play nas 3, 4 máquinas seguidos. Aí limpar cabeçote de fita com álcool isopropílico, com não sei que olha, velho, aí chegou o Pro Tools 001, nossa, velho, chegou a 001, porra, legal. Fiz toda essa transição aí. Só que é o seguinte, aí beleza, você, eh, primeiro, né, você começa de baixo, então você tem que se colocar numa posição, assim, de humilde, você tem que saber onde você tá, né, você sabe que você é a pessoa que está você é o aprendiz daquele momento, beleza, né. Então você não pode ter ego, nesse caso. Você tem que fazer vai lá limpar o banheiro. Tem que ser o aspira, né, velho. Porra, alguém tem que se lascar nessa jogada. Tá, então beleza. Cai na conta do assistente. Naquela época existiam estúdios de gravação de música, hoje já quase não existem mais. Aí, cara, é o seguinte, aconteceram 2 situações e é o seguinte, eu sempre fui um cara que me atirei na parada. Eu primeiro dizia sim, depois eu ia descobrir como fazer. Então mas esse é o meu perfil, né, não é que é bom ou ruim, é que eu sou assim. Então aconteceram 2 situações. Uma foi gravar uma banda de forró, velho, que eu não me lembro qual que era o nome da banda, mas o produtor da banda era o Educar, do The Fala. Então, assim, tinha uns caras que passavam lá, uns caras que eram conhecidos, que tinha uma responsabilidade em cima do rolê. Chegou lá, sessão armada, tinha um reservado, a secretária me passou, eu cheguei, montei, cabeei, passei o som, o técnico não foi aparecendo, eu fui começando, bicho, comecei a gravar, gravei a sessão inteira. No dia seguinte o cara falou: "Ué, mas quem foi que fez a gravação?" "Não, eu que fiz." "Mas você não podia fazer?" Eu falei: "O técnico não chegou, eu fiz, ué. Vou deixar o cara na mão?" Aí os caras: "Não, tá, resolveu, tá bom, beleza, vai embora." Então essa foi a minha primeira sessão solo. Detalhe, perdi um track de um não, aí teve uma história que eu não foi nesse caso, mas foi num outro que eu fui fazer a gravação e o cara estava gravando um sax, velho, um solo. Foi engraçado pra caramba. Então você no Haddad, você tinha que ligar o canal que você quer gravar, e depois você dava o play rec, depois você tinha que desabilitar o canal, habilitar um outro canal pra você gravar outro canal. Então, às vezes, os overdubs eram complicados, porque você tinha que fazer ou na mesma fita, você tinha uns rolês ali pra você fazer meio malandro. E o cara gravou um solo de sax e falou assim: "Pô, ficou bom pra caralho, vamos fazer um outro só por backup." O cara mandou um outro solo: "E aí, o que que você achou?" Eu fui lá no talkback, eu vi que eu fiz a merda, eu falei: "Ficou bom pra caramba, velho. Mas eu tenho 2 notícias pra te dar, velho, uma boa e uma ruim. Qual que você quer primeiro?" "A boa." "Cara, a boa é que esse solo ficou bom pra caralho, né." E talvez ele não tivesse sido melhor do que o outro, mas eu precisava dizer isso, né. "E a ruim?" "A ruim é que o solo ruim, que era o anterior, ele não existe mais, porque ele foi apagado, porque você gravou em cima dele. Vacilei." Então você tem que reconhecer também quando você erra, Claro. pro cara também ver que, bom, ele ficou puto comigo, mas ele: tá bom, beleza." Ele acreditou que o segundo solo estava melhor, porque ele já não conseguia mais ouvir o anterior, né. Então fica no imaginário. A segunda situação foi o seguinte, passou por lá uma banda chamada, o cara, o Charles Master, né, que era de uma banda chamada TNT, que era muito famosa nos anos 80 também no Rio Grande do Sul. E aí o cara gravando o disco, né, e aconteceu algumas situações engraçadas nessa gravação, porque era um disco da Som Livre, que o cara ia mixar no Rio, então ele estava fazendo toda a gravação do áudio lá em Porto Alegre. Aí beleza, a gente gravando, de repente, causos curiosos de estúdio, né, o cara tá gravando e de repente a voz dele completamente rouca, ele vai: "Me traz uma garrafa de rum." A gente: "Porra, velho." Ou de conhaque. Vai beber Mas, pô, agora. ele: "Não vou enganar minha voz que eu tô num show e ela vai sair daí." Aí eu: "Caraca, né, velho." Não, aí esses processos, né, doidos que acontecem dentro do estúdio. Aí os caras iam fazer um show, velho. Nessa época eu já tinha, acho que eu já tinha uns 18 anos, já tinha, tipo, sei lá, quase 1 ano e meio de experiência no estúdio, assim, e tal. O cara chega pra mim e os caras são um bando de maluco, velho. Aí o empresário chega pra mim, o produtor, e fala assim: "Cara, nós vamos ter um show no sábado ali, você não tá afim de fazer o monitor não?" Eu: "Porra, bora, demorou. Vamos nessa." Nunca tinha feito show nenhum na vida, né. É, porque era só Aí estúdio até então, né? aí eu cheguei pro técnico, né, que eu era o assistente dele, era o de menor, né, falei: "Ô, de menor, ô Jimmy, eh,
Pô, os caras me chamaram pra fazer monitor, velho. Você acha que eu tenho alguma condição de fazer? Você acha que, assim, o que que você acha? Ele falou: "Pô, nem fudendo, velho. Cara, você vai se arrebentar lá, velho. Não vai, velho. Diz que não." Falei: "Tarde demais." Já falei que sim. Aí beleza, fui, primeiros 2, 3 shows foram uma merda, assim, um caos, mas depois pegou no tranco, fui aprendendo e fiquei trabalhando com os caras 1 ano e tanto. A primeira vez que eu fui fazer um PA, também foi engraçado, porque era um show da banda do Corset, que era o dono do estúdio, fazia uns shows de jazz e tal, e ele trabalhava com um cara que chamava Rato. E a gente foi pra Bento Gonçalves, numa casa de show lá conhecida, fazer show e tal. Nessa época, cara, que eu sofri um acidente na minha mão, né, eu fui assaltado, tomei uma facada na mão esquerda, e eu quase perdi minha mão. Nessa época eu estava assim, com a minha mão engessada, não conseguia assim, tipo, imobilizada, não conseguia fazer nada com a mão, mas eu já tinha resolvido a história de que eu ia fazer um show com esses caras, eles iam me chamar pra eu aprender com ele. Aí, velho, eu cheguei para o outro técnico que eu trabalhava, que era o Baré, falei: "O Baré, eu vou lá fazer um show, cara. Qual é o procedimento, velho?" Não, assim, você chega lá e pergunta assim: "O que é estéreo?" Estéreo. Beleza. Então, aí você começa a fazer umas perguntinhas básicas, assim, pro cara e lá pela quinta pergunta você fala assim: "Cara, não sei porra nenhuma, me ajuda aí, velho." Porque assim, de novo, volta pra aquele ponto, cara, você não pode chegar com ego, Não. entendeu, mandando onda. Aí beleza, deu tudo errado, mas deu tudo certo. No final do show, os caras falaram: "Cara, porra, o som tava maravilhoso, tudo mais." Eu falei: "Pô, ó, me livrei, né." Passei do teste. Isso tudo foi a aventura lá Rio Grande do Sul. Então, assim, na verdade, a minha mãe ligou, falou, me fez a entrevista, acabei entrando no rolê por causa dessa história. Mas lá pelas tantas, o sócio do Corset era o Renato Alcher, que é um técnico muito reconhecido no Rio. Trabalhou com a Marina Lima há muito tempo, trabalhou com o Pedro Luiz Aparede, Roberto Assá, Martinalha, puta, meu, trabalhou com todo mundo, um técnico de gravação muito, muito reconhecido. E ele era o cara que, assim, tinha ido pro Rio, ele tinha furado a bolha geográfica e tinha ido para o Rio e tinha conseguido se estabelecer no Rio. Volta e meia ele estava lá também. Eu me lembro, até hoje eu tenho guardado isso, tá? Ele chegou uma vez em Porto Alegre, eu falei: "Renato, o negócio é o seguinte, eu preciso que você me ensine threshold, ataque, release e ratio. Eu não consigo entender essa porra, velho." Aí ele foi com toda a paciência, pegou o papel, me explicou com a mão, threshold, ataque, release. Então aí eu entendi ali, porque eu não tinha feito uma engenharia, não fiz a escola, não existia esse curso. Minha mãe, que continuava visionária, um dia ela falou assim: "Cara, o negócio é o seguinte, você precisa, vou encontrar um curso pra você." Aí então encontrou o tal do curso de técnicas de gravação e produção fonográfica na Estácio de Sá, lá no Rio. Curso ministrado pelo Mairton Bahia, reconhecido pelo MEC como um curso superior, né, então tinha toda essa jogada. As minhas opções eram ou fazer esse curso, que era um tecnólogo, então 2 anos e meio, que já me atraiu, porque, né, tá meio preguiçoso, querendo cortar caminho, tudo, né, sabendo um pouco que eu quero a prática, porque eu já tinha começado engenharia eletrônica, eu abandonei, porque era muito complexo, não conseguia vincular com a minha agenda já de trabalho que já estava rolando, que era o que eu gostava de fazer. Ou fazer engenharia acústica na UFMG. Era mais ou menos as opções que tinham para estudar áudio no Brasil de alguma forma. Ou vir para um IAV, ou vir para uma escola dessa, né. Mas eu queria um curso superior. Beleza, vim para o Rio, deu certo a questão do Rio, e acabei vindo para o Rio. Aí cheguei no Rio, tinham roubado meu carro, na verdade. Aí eu peguei assim, tipo, naquela época foi R$ 10.000, eu falei: "Bom, agora eu tenho uma opção aqui, ou eu entro de novo num ciclo de dívida de carro e fico na minha vida em Porto Alegre, ou eu pego esses 10.000 e vou tentar a sorte em outro lugar." E surgiu essa oportunidade do Rio bem nesse momento. Então eu peguei esse dinheiro, fui para o Rio e falei: "Bom, tem dinheiro para me sustentar aqui aproximadamente uns 8 meses, se eu não tiver zero trabalho." Porque naquela época o meu aluguel era R$ 300, então tu imagina que fazem 21 anos isso, né, ou seja, o dinheiro ainda valia alguma Faria coisa. alguma coisa. Mano, aí eu cheguei lá e falei: "Cara, não tem nada, não tem nada, né." Então, aí quem é a única pessoa que eu conheço aqui? Renato, liguei para o Renato. Renato me apresentou um outro cara chamado Clemente, que tinha um estúdio de gravação em cima da Jam House, que era o lugar onde ensaiavam Barão Vermelho, O Gilberto Clemente é Gil, o Clemente? o Clemente do Clê Talks, né, Papo com Clê, né, ele mesmo. Então o Clemente me ajudou muito no início né, nesse momento que ele me apresentou muitas pessoas, só que o estúdio do Clemente era dentro da casa do Jam House, que era o lugar onde ensaiavam Kid Abelha, Barão Vermelho, Paralamas, Gilberto Gil. Era o melhor estúdio de gravação na zona sul do Rio de Janeiro. Então todas as bandas legais passavam por ali. Então eu estava gravando na sala de cima e os caras vinham embaixo ali gravando, você estava em contato com todo mundo, né, conhecendo as pessoas, se relacionando. Na salinha, onde rola, né, a descompressão, tal, dos músicos, enfim. E aí você vai conhecendo a galera, fazendo amizade, daqui a pouco uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Primeiro trampo que apareceu, DVD da Martinalha. Martinalha gravou um DVD, filha do Martinho da Vila. E, cara, o DVD era uma zona, velho. Foi gravado, assim, de um jeito extremamente caótico.
E o Renato estava mixando, e ele falou: "Velho, eu preciso de alguém que faça o sincronismo do áudio com o vídeo". Porra, um trabalho chato, velho. Puta, o cara tocou o tamborim tinha que estar no o vídeo tinha que bater com o áudio, né, velho. Então eu tinha que fazer tudo isso de toda aquela percussão louca, cara, foi assim, bizarro, mas fiz. Beleza, passou um pouco de tempo, eu consegui trabalhar também através do Renato como assistente dele no estúdio Geleia Geral, que era do Celso Fonseca, em sociedade anteriormente com o Gil, no Leblon, que é hoje onde é o estúdio do Clemente hoje em dia, que é o Corredor 5. Olá, velho, aí passava Celso Fonseca, tocava com o Gil, bossa nova, muitos artistas internacionais convocavam o Celso para produzir o disco dele. Às vezes o Marcelo Costa, que é baterista da Bethânia, baterista de vários caras fodões aí também. E eles me chamavam, às vezes, assim, normalmente eu ia como assistente. Então, assistente ou do Antoine Midani, que é o filho do André Midani, ou o assistente do Renato. Eu era um assistente luxo, eu conhecia tudo, eu fazia tudo, eu só não tinha o nome dos caras e também nem a experiência que eles tinham. Então eu entrava como o cara que, puta, meu, era bom trabalhar comigo, porque eu era um cara proativo, agilizado, conectado, enfim, e que sabia. Lá pelas tantas aconteceu 2 coisas, que não tinha um cara pra gravar um disco de uma cantora italiana junto com o Marcelo Costa, eu fiz uma gravação foda com vários músicos, assim, de altíssimo calibre, que foi muito legal. O segundo caso foi que a Martinalha tinha que fazer uma turnê na Europa, que nessa época todos os verões os artistas do Rio, principalmente, iam muito pra Europa fazer os festivais europeus de verão. E aí, bom, a Martinalha trabalhava com o Renato, quando o Renato não podia, trabalhava com o Ronaldo Lima, que trabalha com o Seu Jorge, que trabalha com um monte de gente. Aí, assim, ligaram pra um, não podia, para o outro 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 não podia, daqui a pouco ligaram pro Renato e falaram assim: "Renato, fudeu, cara, não tem mais ninguém disponível". "Olha, cara, tem um carinha lá, chegou agora faz pouco, o nome dele é Didier, de repente ele tem disponibilidade". Aí, cara, o que aconteceu foi que a Marcinha Alvarez, que era empresária, me ligou: "Didier, pô, o Renato me indicou você aqui e tal, não sei o quê, queria saber se você tem disponibilidade pra fazer aqui uns shows com a gente tá indo pra Europa fazer Porto, Lisboa, Milão, Roma, Paris e mais alguma coisa. Você tem disponibilidade?" Falei: "Deixa eu olhar minha agenda aqui". "Opa, tem". Pô, é na hora. É, tipo assim: "Então tá, meu, você precisa de passaporte e" acho que era só o passaporte na época, não precisava visto, precisava do passaporte. Falei: "Puta merda, passaporte, não tenho passaporte", tipo, aquela correria, bom, aí fui. Aí o meu primeiro show com a Martinalha foi em Milão, num festival chamado Festival Latino-Americano, acho que é. Cara, aí é o seguinte, eu olhava aquele palco, era só um técnico de som, eu e o Nilson, que era o hold no palco, mais a Marcinha e o resto era músico, né, que então 4 percussionistas, mais as 2 percussionistas vocal, que todo mundo tocava percussão naquela porra, então e tinha instrumento pra tamborim, repique de anel, tantã, aí todas as variações de tambor que você podia encontrar. Eu botava aquilo no papel, porra, velho, eu não sou do samba, né, velho, eu nem sei que tambor é esse, eu não sei se é um tambor grave ou um tambor agudo, né, velho. Do ponto de vista de Não. equalização, devia ser um Não, desafio, e cara, aí eu né. quando começou a passagem de som naquela salada, velho, eu falei: "Cara, fudeu, tô encrencado aqui nessa". Aí o cara, velho, que estava me atendendo pela empresa de som lá em Milão, o cara me salvou. "Não, velho, parei que eu vou te ajudar". Falei: "Pô, chega aqui, vamos fazer junto aqui, me ajuda aí, né". E o cara aí eu vi ele fazendo, porque eu não tinha tido a oportunidade de fazer um show aqui com ela antes de ir pra turnê. Então eu já cheguei E chegou com o no carro fogo, andando né. já, né. E o cara me ajudou, velho. E a partir daquilo eu entendi: "Ah, tá, o procedimento é pra aqui e pra lá com o samba", era diferente de fazer uma banda de rock, era outro estilo, né. Trabalhei 6 anos com a Martinalli. Ao longo do tempo fiz turnê na África, na Europa, nos Estados Unidos, caramba. E aí nesse meio do caminho, velho, eu continuava trabalhando lá no Celso Fonseca quando eu voltava, e um dia desse me chamaram pra fazer umas gravações do disco da Bebel Gilberto. Eu fui, fiz as gravações, a gente ficou amigo, parará, era do disco Momento, depois ela foi embora. Aí eu fui me chamaram para fazer uma turnê com o Gabriel Pensador nos Estados Unidos, porque precisavam de alguém que falava inglês. Então aqui a dica para você é: estude idiomas, porque o idioma ele vai te abrir 1000 portas que às vezes a parte técnica não te abre. Não adianta você ter a técnica, mas não ter como se comunicar. Todo podcast eu falo a mesma Então, velho, eu vou te coisa, eu falar, confirmo pra isso. mim, sabe o É que isso. acontece? Minha mãe é professora de inglês, meu padrasto é uruguaio. Então eu tinha dentro de casa o inglês e o espanhol desde criança. E minha mãe era enjoada com isso, ela falava assim: "Toda terça-feira só te respondo em inglês, e toda quarta-feira só te respondo em espanhol". Então eu era obrigado a escutar inglês e espanhol toda semana dentro da minha casa, né. E bom, aí me chamaram pra fazer a turnê do Gabriel Pensador, e eu fui. Era New Jersey, Boston e, Fort Lauderdale, na Flórida. Claro que lugares redutos brasileiros, não se falou nada de inglês, nem precisava que eu falasse inglês, mas eu estava atirado na vida. Então eu fui, e quando eu fui entreguei meu apartamento do Rio e falei: "Vou ficar". Aí fui, fiquei nos Estados Unidos, tentei chamar a Bebel, ela não
sei lá, não se conectamos, porque eu falei: "Bah, é uma oportunidade, é alguém que eu conheço, conhece todo mundo ali, de repente rola uns trabalho e tal, não sei o quê". Bom, não consegui falar com ela, não rolou. Entrei num site que chamava Craigslist, que era tipo um OLX brasileiro, e eu procurava lá soundman, sound guy, cara do som, qualquer coisa que tivesse som eu estava querendo ir fazer, né. Eu fui no Joe's Pub, que é um bar bem tradicional, conheci os caras lá e pô, não pagavam dinheiro, aí arranjei um trampo, velho, numa empresinha que tinha que fazer uns corporativos dentro de museu, essas paradas, então eu tinha que ir de terno e gravata, pô, de sapato, eu já me rebelei, fui de tênis, o cara brigou comigo, porque eu falei assim: "Ou eu trabalho, ou eu não trabalho e vendo sapato", velho, porque não dá pra as 2 coisas não tinha como. Só que era um trabalho meio de corno, velho, porque eu ganhava $150, recebia o caminhão, descarregava o caminhão, subia dentro do lugar, montava tudo, esperava chegar todo mundo, fazia o show, operava o show, terminava o show, desmontava a porra toda, entregava no caminhão, quando fechava a porta do caminhão, até terminar o trabalho, pra ganhar $150. Aí foi só que naquela época era em 2006 isso, então assim, E o ali um Rafinha pouquinho fez mais, o trampo dele aqui, ó, tá vendo? É né? porque porque tudo é Reclamando do seu trampo, né? Ah, acontece. $150 pra carregar, descarregar caminhão, não, mas é sabe montar, fazer mas sabe onde é cento e tudo. mas sabe onde é que Monta eu desmonta setup, tudo igual. mas sabe onde é que eu me dei conta de que cara, não faz o menor sentido, um dia eu fui fazer um negócio que era um negócio fora da estrada, e era dentro de um hotel, e beleza, pra comer, eu tinha que pagar, né, aí eu olhava o cardápio do hotel, assim, "Caralho, velho, tô pagando pra trabalhar hoje, velho, não é possível, velho". Ah não, velho. Se é pra ser assim porra, um imigrante, tipo assim, a lata do lixo, eu vou lá ser rei no Brasil, né, velho. Então voltei para o Brasil e beleza, continuei. Aí Bebel voltou em 2008 pra fazer uma nova gravação, gravei com ela de novo, aí a gente rolou um trelelê, ela terminamos casado depois de, né, mais pra frente, mas aí saí pra fazer turnê com ela também. Aí Ilhas Canárias, Europa, Ásia, Singapura, Coreia do Sul, Israel, América do Norte, México, puta meu, fomos pra tudo quanto é lado, assim, giramos o mundo umas algumas vezes. Nesse processo eu fui também, várias coisas, porque ela era uma pessoa complexa de nível nos aspectos gerenciais, e eu conseguia ser uma interface onde eu segurava o caos e eu conseguia comprometimento com as pessoas e também dela. Então, num determinado momento, ela rompeu com todo mundo, eu virei o agente, o empresário, o tour manager, o técnico de monitor, o técnico de som, o secretário, o assistente, office boy, marido, a porra toda, né. E aí nisso a gente também ela estava num processo de gravação de um disco novo chamado All in One, e a gente negociou com a gravadora, que era o selo Verve, de jazz, né, da Universal, e a gente conseguiu $100.000 pra gravar o disco. Beleza, temos o dinheiro, tá beleza, você precisa fazer as músicas agora. E preciso de inspiração. Né, artista, né. Beleza, vamos pra onde? Vamos pra Jamaica. Beleza, bora pra Jamaica então, passamos um mês na Jamaica, usufruindo das caipirinhas jamaicanas e criando as As né, as músicas e tal. Levamos músicos também, porque na verdade tem um estúdio dentro de um hotel chamado Digen, onde gravou, Grace Jones, onde gravou The Jolly Boys. Cara, um lugar mágico, você é perto de Porto Antônio, onde tem aquele filme da Lagoa Azul e tal, não sei o quê, você tá gravando, olhando aquele marzão jamaicano, sabe, respirando aquele ar jamaicano ali, pô, né, Pesadamente, né? denso. Então, assim, as coisas foram fluindo e tal. E num determinado momento a gente gravou o disco inteiro. E a A&R da gravadora falou assim: "Cara, tá legal, mas tá faltando alguma coisa, tá faltando um nome de peso e tá faltando alguma coisa". E nesse disco a gente tinha a participação do John King produzindo uma música que era como é que sei que do Brothers, me fugiu o nome da banda dele, mas é um produtor muito reconhecido nos Estados Unidos. Mário Caldato produzindo Tica Tica Bunda, Carmen Miranda. Carlinhos Brown produzindo várias outras músicas, então a gente veio na Bahia, gravou com ele, com o Daniel Jobim, gravamos uma música com o Caetano também, aí a música acabou não entrando, aí, cara, a gente foi gravando com vários produtores em vários lugares, então o disco tinha várias identidades, várias pessoas que tinham passado por ali, mas faltava uma música que era de repente um dia a gente tá lá hã, a Bebel era muito conectada lá, ela era amiga de uma mulher chamada Josephine Labaum, que era uma atriz, que ela era namorada do Mark Ronson, que é o produtor de Amy Winehouse, produtor de Bruno Mars, produtor de aquela música Uptown Funk. Uptown Funk, a letra é dele e do Bruno, eles são parceiros. E ele é um cara muito famoso, assim, muito reconhecido, principalmente pelo disco da Amy Winehouse também, e da Sharon Jones. E a irmã dele também é mega conectada, que ela era mulher da Lindsay Lohan, assim, cara, era um negócio Hollywood total, tá ligado? E ela ligou e falou:
Bebel, estamos aqui, tal, não sei o quê. Cara, na esquina de casa, a gente desse, porra, vamos encontrar o Marco, vamos tentar capturar ele, tal, não sei o quê. Levamos pra casa ele, mostrei umas músicas. Ele falou assim, cara, gostei, mas eu só gravo se for The Real Thing do Sérgio Mendes, Brasil 66. Essa música eu vejo na tua voz. Aí a gente, pô, vamos ver que música. É legal, tal, não sei o quê. Aí pegamos nessa véspera aí da gravação. Então vai ser amanhã, porque daqui 2 dias eu tenho que viajar e tem que ser na minha condição, no meu estúdio, lá nos Dap Kings. Que Dap Kings era a banda coletiva que acompanhava Sharon Jones, a mesma banda que ele conectou também na Amy Winehouse, que fazia toda essa linguagem. Poró, aqueles caras tocando metal, fazendo dancinha, de terno e gravata, de óculos escuros, coreografia meio in black, assim, né? Aí, cara, eu ouvi o disco da Sharon Jones, ouvi o disco da Amy Winehouse, falei, puta, velho, sonoridade fudida. Cara, vai ser animal. Aí chegamos no disco, no estúdio pra gravar no dia seguinte, chegamos lá pra gravar, os caras já estavam tocando, tá rolando mesa assim, analógico, fita rolando e tal, e eu comecei a olhar lá dentro, assim, falei, pô, legal, um som meio distorcidão, né, e tal. Eu falei, deixa eu dar uma olhada ali na tecla. Eu olhei a bateria gravando, falei, cara, cadê os microfones dessa bateria, velho? Aí eu olhei assim, tinha um microfone assim, desse tamanho, assim, um valvuladão, entre caixa, hi-hat, naquele ponto ali meio intermediário. Aí, meu, adivinha, né? Vinha um som médio, agudo. Ah, Aí eu falei, bom, os caras devem saber o que estão fazendo, né? Tá tudo bem, né? Então, beleza. Vamos gravar metais. Saxofone, trompete, trombone junto. Ou você vai um pouquinho mais pra trás, você vem um pouquinho mais pra frente, um microfone só. Então os caras se mixando naquele microfone. Falei, pô, legal, né, velho? Assim que os caras faziam, então, pô, esse é o segredo, né? Tô já aprendendo pra poder aplicar nos meus. Aí, beleza. Pode gravar a voz aí, grava aí. Agora deixa com a gente aqui, vocês têm que ir embora, vocês voltam pra mixar daqui 3 dias. Aí beleza, quando voltou pra mixar, a gente chegou antes do produtor, que o produtor é o Tommy Brannick, que era o guitarrista da banda, porque o Marco já tinha ido, ele só ia deixar o nome. Então ele fez arranjo, iniciou o contexto, deu a visão e outro cara entregava, né? Aí legal. Chegamos no estúdio pra ver, velho, quando eu falei, dá um play aí. Quando o cara deu um play, eu falei, puta merda, fudeu. Cara, tá pior do que se eu tivesse gravado com meu celular numa garagem de uma banda que não sabe tocar, velho. Assim, nossa, cara, mas era assim, era tão ruim, tão ruim, tão ruim, a qualidade do material gravado. Quando eu cheguei lá, o cara tava tentando simular um bumbo pra tentar pegar um som de bumbo. O cara tava tentando botar um trigger de bumbo na música pra adicionar bumbo, que não tinha bumbo, né, só vinha. Aí eu falei: "Ah, velho, eu sabia que ia dar errado, eu desconfiei, mas eu não ia falar nada, né, velho, pô, vou falar: "Ô, Didier, quem é Didier?", né, velho, pô, se eu fosse amigo do Bruno Mars, mas não sou. Hã. Aí, velho, aí era assim, ó, cara, era tão bizarro que era assim, a música tava ali, aí o teclado pra cá com reverb pra lá. Aí sei lá, os metais aqui com reverb pra cá. Cara, tudo uma salada. Falei: "Cara, dá um save as e vamos zerar essa porra e começar de novo agora". Não, o cara tá chegando. Quando ele chegar, a gente vê o que resolve, mas guarda o que você fez, porque é pra não estragar. Zera tudo. Vai, sobe aqui tudo. Tira esses reverbs atravessado e bota tudo o reverb, o som aqui, o reverb pra lá, o som pra cá, o reverb pra cá. Vamos organizar, que tá muito confuso. Não tem nada a ver com o resto do disco, velho. Tu ouve um disco todo cristalino e tem uma música, tipo, Desce muito assim, né? esquisita. Aí, velho, deu um save as, ele tá em 1 horinha eu consegui meio que levantar a música e deixar ela mais ou menos apresentável. Pé. Ih, chegou o cara. Aí dei um passo pra trás, né, parecia que eu tô atropelando o cara e falei: "Ó, Tommy, a gente deu umas mexidinhas aqui ali, vê o que que você acha". Aí o cara sentou pra ouvir. Tô fazendo 3 minutos de silêncio, velho. Aí a Enar me olhava, apavorada, a Bebê olhava os vidrinhos apavorada. Assim, tudo que não podia acontecer, o cara falou: "Não, desse jeito meu nome não vai". O outro, né, o Mark. Uhum, claro. Então tinha que ter muito cuidado ali naquela jogada. Aí o cara terminou e ele falou assim: "É isso que vocês querem?". Aí a gente se olhou assim, ninguém falou nada, eu falei: "É isso aí". "Não, então beleza, velho, então é o seguinte, termina aí, velho, que eu não tenho nada pra fazer aqui, eu vou embora. Vocês concluam aí, tá tudo certo". Eu falei: "Não, mas tá tudo bem mesmo?". "Não, tá tudo bem". Aí quando ele foi embora: "Ah, beleza, vamos assumir essa porra agora". Aí a gente resolveu. Então, velho, tem muita história nessas jogadas todas, então foi uma história curiosa, porque foi uma história com um cara, assim, que Legal. uma visão, assim, diferente, né, das coisas todas. Aí olha que curioso, eu morava em Nova York, aí eu voltei, porque meu pai morreu, eu falei: "Vou voltar para o Brasil", separei da mulher, tal, não sei. Cheguei, não tinha mais estúdio no Brasil, velho. Aí um cara que eu conhecia falou assim: "Cara, tá abrindo um teatro novo no Rio, que era o Teatro Bradesco, e o Gabi Som, vai assumir o teatro. Tá precisando montar uma equipe, não quer entrar lá com o cara lá junto?". Aí o cara era o Diego, né, um gaúcho, tal, não sei o quê, ele era amigo de um amigo meu.
E aí ele me convidou para entrar junto com ele. Eu entrei junto com ele nessa história do Teatro Bradesco e comecei a atender pelo Gabi, então, dentro do Teatro Bradesco no Rio. Aí eu atendia todos os musicais, teatros, como o system, né, o cara responsável pelo sistema do teatro junto com esse outro cara, e trabalhar pro Gabi. Então todas as vezes que tinha uma turnê internacional que vinha pro Rio, que precisava de alguém que falasse inglês, me chamavam. E essa história é curiosa, o Zé Roberto, que é quem convoca, me ligou e falou assim, cara, tá em casa, velho? Ô, vai lá pra Arena HSBC agora, velho, que o cara do Guns N' Roses tá lá enchendo o saco, puta que pariu, tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, que tá bom, que... Eu cheguei lá, velho, era assim, o cara xingando os caras em inglês e ninguém entendia nada. Os brasileiros xingando o cara em português e o gringo também não entendendo nada, que era um mandando o outro tomar no corpo, assim, tipo, e no seu próprio idioma, e um não querendo ver a cara do outro. Eu cheguei lá, caos instalado, um sistema VTX, inaugurando um VTX, porque não tinha, era em 2016, 17, você vai saber melhor dessa época aí, mais ou menos na época que saiu o negócio, quando ele botou lá no Rock in Rio também, e ele começou a replicar isso nas turnês. O gringo queria ver aquela porra funcionando no Performance Manager, no Architect lá, ele queria ver tudo online. Aí, meu, eu olhei pra cá e falei, mas eu também não sei fazer isso. Aí peguei o telefone e liguei pro Astor. Astor, me salva aqui, velho, porque eu já conheci ele por causa da época por conta dos Pro Tools da Digi de 15 anos atrás, lá em Porto Alegre, por causa do Paulo Lima, da Ground Control. Cara, era uma volta assim que eu cheguei no cara de novo. Eu falei, pô, só conheço uma pessoa que... Ô, Astor, preciso que você me resolva. Aí ele falou, cara, conecta com o Adilson que ele vai te resolver. O Adilson seria, né? Toda vez que eu vejo o Adilson, eu falo, caralho, você me salvou de uma foda lá no passado, eu nunca vou esquecer. O Adilson foi conhecido como Cravinhos. Liguei pro Adilson, falei, Adilson, cara, é o seguinte, fudeu, velho. Tô com o cara do Guns N' Roses aqui, Randy Clark. Daqui 3 dias o Axl Rose vai pular naquele palco, o sistema tem que estar funcionando, nesse momento tem nada no ar, e o cara falou que quer matar os caras do som, velho. E eu sou um dos caras do som. Aí, velho, eu passei 2 dias com o Adilson no telefone durante múltiplas horas pra botar em online, pra enxergar aqui, pra enxergar ali, cara. Terminou na véspera, o negócio online colocado ali, tudo modulando. Eu virei pro gringo e falei, ô Randy, it's done. It's working. Pá! Olha aqui. Aí ele abriu a tela, velho. Tela na frente dele assim. Aí ele vê a modulação aqui. Ele dá um mute. Botou. Aí ele dá um mute. Botou. Aí ele faz um não sei o que, um não sei. Ele vai dando uma olhada pra ver se as coisas estão realmente funcionando. Quando ele terminou isso, ele falou assim: pronto, era só isso que eu queria. Isso é pra vocês, seus filhos da puta, aprender que vocês têm que fazer o trabalho bem feito. Porque seu trabalho de vocês é entregar um negócio funcionando e eu quero ver. Eu não quero mexer. Eu quero ter a possibilidade de ver. Tá bom. Cara, foi isso. O cara mexeu 30 segundos. Eu demorei 2 dias e meio pra conseguir entregar o negócio. O cara abriu, olhou, tá funcionando e falou assim: é isso aí mesmo. Você não fez mais do que a tua obrigação. Falei, porra, cara mala, né, velho? Mas ele tá certo. Sim. A questão, então, volta para trás um pouco lá no que a gente falou no início. Um atendimento ruim, mal-humorado, de pouca boa vontade. Além de tudo, você não sabe falar inglês. Você não sabe se comunicar. O cara também não era um cara fino, ele já tinha fama de ser um cara assim, difícil, duro. Então, todas as vezes que tinham essas coisas, me chamavam pra ir lá poder ajudar um pouco a melhorar um pouco o nível do rolê. Então, nessa eu fui fazer várias turnês de Purple aqui no Brasil, fiz Backstreet Boys, fiz Black Sabbath, na apoteose fiz Justin Bieber, fiz Rock in Rio em Las Vegas com o Gabi. Então, a gente foi pra lá, ficou 20 dias em Las Vegas, montando todo o sistema, atendendo tudo lá e depois voltou. Então todos esses festivais, o Carnaval do Rio eu fiz 3 anos, né, teve 2 anos que eu fiz legal na sala de mixagem, mixando lá, teve 3 anos que eu fiz carregando cabo de AC, tirando caminhão, entra com caminhão, tensão do início ao fim, porque tá na tua mão o show. Sim. E se o show der ruim, você já sabe, né, lá, quem manda lá não é tão educado assim. A gente costuma brincar, né? Se der tudo certo, o mérito não vai ser seu. Mas se der tudo errado, com certeza vai ser todo seu. Não, mas isso eu tenho uma frase que diz, ainda mais na parte de projeto, essas coisas, que é assim, velho. Como é que você tira a temperatura do sucesso de uma instalação, de um projeto? A ausência de reclamação. Porque ninguém vai chegar pra você e falar, pô, velho, tá muito bom. É raro. Então, assim, por que alguém vai falar que é muito bom? Isso é tua obrigação entregar um negócio muito bom. Agora, quando tiver ruim, todo mundo vai vir falar, está uma merda. E aí, então, por isso que eu falo assim, se ninguém reclamou, é porque estava muito bom. É que as pessoas não têm o costume de elogiar. Sim.
Faz sentido. Então, a ausência de reclamação é a melhor temperatura. E nessa época que você estava nos Estados Unidos, tem alguma coisa a ver com aquela história do Grammy? Porque Ah, não, então essa história, então, a do Grêmio que eu pulei no meio do caminho, mas esse disco que a gente produziu, que começou na Jamaica, a gente produziu com todos esses produtores, inclusive o próprio Mark Ronson, ele foi nomeado ao Grammy, e nesse disco eu fui produtor executivo, coprodutor, técnico de gravação e, sei lá, mais alguma coisa ainda a mais. era isso aí, né? Isso foi no Grammy de 2010, se eu não me engano. E não era o Grammy Latino, era o Grammy Internacional. Então a gente concorreu com, sei lá, Angelique Kidjo, com outros artistas, assim, de grande peso, assim, internacional, né, de World Music, que era a categoria que tu cai ali meio que não é uma categoria latina, é uma categoria de World Music, né, porque era esse o contexto. E aí isso gerou uma nomeação ao Grammy que me ajudou a chegar em outros lugares, né, porque quando eu fui contratado pela Shure em 2016, então volta um pouco no nome, como é que eu tô no Gabi, como é que eu entro no mundo de integração depois disso? É um outro passo que eu ia te perguntar, porque na tua trajetória a gente deu pra ver claramente que você foi seguindo um caminho, né, que passou lá de trás, carregando cabo, seguindo café, e você foi fazer gravação num estúdio, aí foi fazer um monitor, depois chegou num PA e de repente você se viu nos grandes eventos. Minimizando assim, parece que foi muito fácil. Opa! Mas ao longo do caminho, deu pra perceber que você foi tomando decisões que foram te levando pra esse lado, né? E aí agora, até falou, a gente ainda não comentou sobre isso, mas você passou por grandes fabricantes também. Como que você pula daqui de técnico, de gravação, de todo esse mundo do evento, do show, da locadora, aí de repente você fala assim, poxa, agora eu vou para um negócio mais business, né? Quando Então, que foi que virou essa chave? vamos lá, eu acho que assim, ó, todo empreendedor, todo freelancer, todo autônomo, ele tem que ter uma veia comercial natural. Porque, veja, você vende o almoço para você poder jantar, muitas vezes, entendeu? Então, assim, o fato de você arranjar um trabalho no próximo final de semana depende que você cative essa situação, essa oportunidade nas semanas anteriores. Então, boa parte da minha jornada, na minha carreira, se deve muito ao meu bom relacionamento com as pessoas. O fato de você ser uma pessoa boa gente, ser uma pessoa leve, uma pessoa que não, que eu, quando eu falo leve, assim, uma pessoa que não pesa o ambiente, que sabe quando chega uma pessoa que pesa, pô, não é aquele, quando você vai trabalhar num estúdio, vai sair em turnê, você vai passar muitas horas com a pessoa, velho, muitas horas. O cara pode ser um excelente técnico, mas se ele for mala, é melhor levar um cara que não é tão bom, velho, que seja mais agradável. Então, isso fala muito também da nossa, como a gente se relaciona com o mundo, tá? Então, e como eu te falei, assim, eu sempre fui muito atirado nessas paradas. Eu não tenho medo de encarar um desafio e aprender com ele, mesmo que pareça uma derrota na primeira oportunidade. Porque a primeira oportunidade, de repente, você fala, caralho, me arrepentei, nossa, velho, acho que não é pra mim, né? Mas não, aí você vai, faz uma, duas, três vezes, daqui a pouco você se dá conta. Então, eu acho que, por exemplo, no meu caso específico, eu sempre tive. Eu reconheço também os meus privilégios. Eu reconheço a família que eu vim, eu reconheço a base que eu tenho, a segurança e a estrutura que eu tenho de repente, poder dar um passo e saber que se o passo for em falso, eu tenho como dar um passo pra trás e eu não vou estar na merda, entendeu? Né? Exatamente. Então isso faz uma diferença e eu reconheço isso como algo que é diferente, que não é o de todo mundo. Mas eu acho que em diferentes escalas, todo mundo tem essa oportunidade. Pra mim, o que fez a virada de chave foi assim, eu tive um filho. E aí as contas começam a chegar. E aí, velho, o tenho hoje, não tenho amanhã, não tenho amanhã, tenho depois de amanhã. Cara, isso pra mim era difícil. Porque eu já vivia meio apertado. Eu já vivia meio no limite. Quando entrou o filho na equação, putz, meu, arrebentou o meu negócio. E eu não conseguia me organizar, porque, velho, como é que você se organiza? Você não sabe se vai ter trabalho, pô. Então, assim, nessa época eu até tava indo muito bem, porque eu tava com muito volume de trabalho do Gabi, o teatro tava bombando, mas 2 anos depois veio alguns anos depois veio uma pandemia, então imagina o contexto. O que acontece? Eu sempre fui muito ativo em redes sociais. MySpace, não sei se tu lembra de MySpace, opa. né, LinkedIn, tudo mais. Só pra você ter ideia, o MySpace, na época, eu fiz uma página fodida no MySpace, eu não sei fazer código, eu não sei fazer desenho de página web, nada disso. Mas eu descobri como hackear código.
Então eu entrava numas páginas que eu achava, encontrava assim, alguma coisa legal que eu gostava, eu copiava o código do cara, alterava alguns padrões do código e eu aplicava na minha página e fazia a minha, em cima de códigos alheios. Num determinado momento, a minha página era fodida. Pô, tinha um playlist de música. Cara, o negócio era show de bola, a minha página, assim. Isso lá deve ter sido 2006, 2007, quando o MySpace ainda era uma página relevante. Aí você entra com aquela sessão assim, tipo, não façam isso em casa, meninos, ou não? Não entra, não, acho que não, porque Né, Rodrigo? é referência, né? Você pode Pode dar um gato hoje? Você pode copiar um código HTML sem ser um plágio. Porque eu não plagiava, eu mudava o código. Eu Você só usava acha? a base. A opinião do jovem aqui, você acha que daria um gato hoje? Será que dá ruim? Você vai piratear aí. Então, mas aí que tá, a pirataria é você copiar e usar ipsis literis, né? Assim, tal como está. Eu pegava o código, eu mudava o código. Então eu conseguia alterar a foto, mas eu deixava do mesmo tipo de design, eu usava a mesma estrutura. Eu copiava a estrutura, mas eu mudava a roupa. Pirateava 80%. Pirateava. Aí nessa, vê assim, Gabriel Pensador me pediu pra fazer a página dele. Dani Carlos pediu pra fazer a página dela. Martinalha. Isso aqui eu fiz de vários artistas, porque na verdade os caras olhavam, a página era uma página relevante. Só que assim, a minha página eu chamava tráfego. Porque os caras vinham falar comigo na minha página. Um dia, brotou uma banda da Austrália que me falou, cara, estamos querendo ir pro Brasil, encontrando tua página, pô, você é um engenheiro aqui e tal, não sei o quê. Eu tinha os exemplos dos trampos que eu tinha feito, né? Eu inchava as coisas, porque claro, né? Eu, tipo, me promovendo, né, velho? Olha. Aí, beleza. Os caras queriam vir pro Brasil pra gravar. Eu falei, vem que eu produzo tudo. Eu arranjei estúdio pros caras, arranjei uma casa pra eles ficar, produzi o disco, gravei o disco, aluguei a Jam House inteira, só o estúdio do Clemente, com as 2 salas de baixo, eu ocupei o estúdio inteiro. Fiz os australianos vir, pagaram tudo. Eu, tipo, fui um puta de um host pros caras, tá ligado? Da casa ao rolê, passando pela gravação de música, fazendo tudo, velho. Então, assim, na verdade, Página do MySpace. esse lead veio por ali. O cara me chamou por ali, depois eu fiquei amigo dos caras e gravei o disco inteiro dos caras. Foi super legal, uma puta de uma experiência, ganhei uma puta de uma grana. Então, eu tô fazendo uns rolês, os outros caras às vezes falam, caralho, meu, como é que esse cara descobre? O cara, pô, vem do nada e daqui a pouco tá aí agilizado com os rolês. Mas eu não tinha medo das paradas. Eu ia lá no estúdio, nas nuvens, batia na porta, queria visitar, queria entrar, queria conhecer o Liminha, queria conhecer o Vitor Farias. Eu ia lá no estúdio do Ricardo Leão, porque alguém me falou que conhecia. Eu sou amigo do fulano, do Beltrano, não sei o quê. Eu já ia, eu queria conhecer todo mundo. Porque eu queria estar em todos os lugares. Eu falei, por que o Marcelo Saboia tá lá? Eu falei, eu quero ser assistente do Saboia, então vou lá no AR. Então, nunca consegui ir no AR, mas eu também era alvo, né? E aí o seguinte, aí LinkedIn. Então a minha página do LinkedIn, eu devo ter ela ativa já há quase 20 anos. Eu uso o LinkedIn há muito tempo. Aí um dia, velho, eu tô lá zapeando e encontro assim, José Rivas postando uma vaga de Market Development da Shure. Aí eu olhei, deixa eu ver. E tem eu, 2, eu, 3, eu. Falei, caralho, velho, o cara tá me descrevendo. Cara, essa vaga é minha, velho. No dia que eu li, eu falei, essa vaga, o cara tá me descrevendo por completo. Eu nunca tinha feito uma entrevista de emprego na minha vida. Nunca. Aí eu fiz uma pesquisa, assim, aí eu comecei a me organizar, né? Porque daí eu fiz a primeira pesquisa, passei na primeira fase da entrevista, depois eu tinha que vir pra São Paulo pra fazer uma entrevista, porque a Shure era aqui, eu morava no Rio, né? Duro que nem um pau, não tinha dinheiro, velho. Eu falei, caralho, velho, será que eles vão me pagar passagem aérea pra fazer um negócio? Fiquei com medo de pedir, né, pra me pagar, né? Arranjei umas milhas, de um jeito, compus e fiz e consegui chegar. Só que pra vir, eu me preparei. Eu nunca fiz uma entrevista. Como é que será que faz uma entrevista? Tinha um cara no meu prédio, que ele era recrutador dos gringos que vinham pra fazer as linhas de transmissão de alta voltagem que vinham da Espanha pro Brasil. E o nome dele é Inigo. Nome difícil pra caramba. Eu falei, ô, Inigo, cara, faz uma simulação aqui, comentou. Parei um dia, simulei com o cara perguntas e respostas e comecei a triangular um roteiro pra eu controlar a entrevista, em vez do cara que tá controlando. E comecei a fazer um negócio, eu comecei a fazer quem é John Lopes? Deixa eu ver quem é John Lopes. Aí pesquisar lá no internet. Quem é Hélio Garbim Gaúcho, lá de não sei aonde? Liguei pra minha avó, você conhece os Garbim aí? Quem são os Garbim? Precisa saber alguma coisa deles. Eu preciso saber informações. Porque daí, velho, você... Entendeu? Tipo assim, foi muito planejado o rolê. Aí, logo antes de eu vir na entrevista aqui, teve uma palestra no IATEC de RF lá no Rio, que o John foi dar palestra, né? Aí eu cheguei atrasado, lotado o negócio, né? Eu falei, porra, velho, eu preciso que esse cara me veja de alguma forma. Aí tá lá no fundo, palestrando lá. Daqui a pouco ele tarará, levantou. Ô, John, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Sou o Didier. Deixei claro meu nome, fiz ele me ver.
E perguntei qualquer coisa de RF lá que era pra perguntar. Beleza, cumpri meu papel, terminei, cumprimentei ele, fui embora. Quando eu vim fazer a entrevista, então, tava lá no IATEC, lá aquele dia. Ah, é, eu te vi, eu sou interessado e tal, assim, então, tá, conectei por ali. Tudo pensadinho, né? Aí, velho, eu nunca tinha feito um currículo também, porque eu nunca precisei ter currículo, nada. Aí fiz um currículo, eu fui na livraria, na gráfica, e falei assim, ó, qual é a maior gramatura que você tem aí? Cara, era quase uma cartolina. Eu falei, imprime 10 páginas disso aí, nesse currículo aí. Aí, então, o currículo você fazia assim, clá, 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 clá. O currículo, se você segurava assim, ele ficava na vertical. Ele ficava reto. Pergunta pra Flávia. Ela deve ter meu currículo lá guardado até hoje. Ela falou que foi o melhor currículo que ela recebeu na vida dela. Que ela ficou extremamente impressionada com o papel utilizado para o currículo. Aí, detalhe. Primeira entrevista com o Adinaldo e com o John. Beleza, né? Desenrolei tecnicamente ali, pá, suave. Aí entrou o Hélio. Aí o Hélio já entra mais corporativo, né? Então, e gaúcho e tal. E eu falei assim, agora que eu vou pegar, vai dar match, né, velho? Pô, gaúcho com gaúcho, esse cara tá sem piada, tá, velho? Ó. Aí os caras, aí o Hélio Que entrou. não faz essas piadas, né? Aí o Hélio, Não faz essas piadas aqui, né? Não, De gaúcho, não. softline, né? Só fora daqui. Aí como tinha era uma pegada meio pro espanhol também, né? Ele falou, então você fala espanhol, né? Fala. Bueno, entonces, hablamos en español, entonces. E vale, blá, 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 desenrolei, aí daqui a pouco ele falou alguma coisa, eu falei pra ele até hoje, falei isso assim, eu falei alguma coisa assim, não, porque yo hablo las dos lenguas, ele, lenguas não, idiomas. Aí, puta merda, aí ele, muchas gracias, e tipo, levantou e foi embora, eu falei, porra, velho, não é possível que por uma palavra, me lasquei por uma palavra, velho, não é possível. Aí sai o Hélio, entra o José Rivas, que é quem manda de verdade, Sim. né? Olá, Rosa, como estás? Tudo bem? E empecei, né? E comecei a reunião inteira, a entrevista inteira, mandei em espanhol só palavras que eu sabia, que eu tinha certeza que não eram erradas, né? Porque era uma palavra fácil. Terminou, impressionei o José, né? Quando terminou, cara, eu desci do escritório, que era aqui na Regos, ali no Itaim. Mano, eu desci, virei na esquina, parei no boteco, falei, desce 4 cervejas bem geladas, que eu preciso tomar as 4 de uma vez só, porque eu tava extremamente tenso, nervoso, né? Então eu cheguei de manhã, fui embora. Bom, beleza, passou 3 meses, acabaram me convocando. E paralelo a isso, eu justo na minha véspera de saída, eu fui contratado pela Nike para fazer a Nike, quando teve as Olimpíadas no Rio, eles fizeram a Casa Nike num clube de golfe. E essa Casa Nike tinha uma série veio uma empresa alemã, que é o supplier deles global de AV. Só que os caras falam alemão, não falam português, né, velho? Não falam brasileiro, né, velho? Então precisava de alguém que seja a interface, de novo o inglês me ajudando aí a ir para outro lugar. Então o Pedrão, que é hoje o Pedro, ele é um puta de um produtor técnico, é de São Paulo, o Pedrão, você deve conhecer ele, todo tatuado, que era do Capital, esqueci o sobrenome dele agora. Mas o Pedrão que me chamou pra essa gig, porque precisava de alguém que falasse inglês, que fosse técnico, que pudesse dar o suporte para a equipe de engenharia da AG Consulting, que eu acho que era o nome ou não, Satisfy, que era o nome da empresa. E o Pedrão fazia a parte de produção, e precisava de um cara de áudio pra resolver todo o BO de áudio com os caras. E bom, fui lá e eu fiz isso, ganhei uma puta de uma grana que foi na véspera. E nessa véspera foi isso e meu último trampo de show ao vivo que eu fiz, que foi o relançamento dos Novos Baianos na turnê. Então, quando os Novos Baianos, porque eu trabalhava muito tempo com o Pepeu também. Então o Pepeu era quase um amigo, assim, né? Então, Guitar Hero total, assim, ídolo. E aí ele me chamou pra fazer, eu já trabalhava com o Moraes também e já trabalhava com o Pepeu, só não tinha trabalhado com o Paulinho nem com a Baby. E, velho, artista pra caralho no palco, né? Os 4, mais o Dade, mais o irmão do Pepeu, que é o baterista, mais o filho do Paulinho, que é o percussor, ou seja, uns 10 artistas no palco. E você tem que gerenciar tudo isso. Então a primeira coisa que eu fiz é assim, eu preciso ter um muro na frente do meu técnico de monitor. Esse muro vai ser eu. Artista, assim, vocês querem alguma coisa? É pra mim que vocês pedem, não é pro cara. Vocês vão deixar ele louco. Eu já sabia como era o rolê. E o cara do PA tava lá na sorte, porque a melhor posição é o mais longe possível do palco. né? Cara, aí deu muito certo. Aí eu chamei um amigo meu, que era o Gustavo Breyer, que, meio budista, assim. Eu falei assim, eu preciso de um cara muito zen pra fazer essa posição, velho. Tem que ser um cara, assim, que vai escutar coisa e vai entrar aqui e vai sair aqui, porque não é com ele o rolê. Entendeu? Tinha que ter essa malandragem. E eu fiz todo o relançamento, então, dos Novos Baianos. Lembro que na época o Pepeu falou assim, cara, a gente precisava alugar um equipamento, né? E não tinha verba, aquele velho papo. Eu falei, ô Pepeu, você tem que ligar pro Gabi, velho.
Mas o Gabi e tal, não sei o quê. Eu, Pepeu, se você ligar pro Gabi, você consegue. Se você deixar alguém ligar pra você vai tomar uma facada de custo. Aí, vou ligar então. Aí ligou, aí lembraram dos velhos tempos, que Gabi era o motorista da van dos Novos Baianos, lá nos anos 70, que eles eram juntos, né? Tem história pra caramba desses caras lá do passado. Pô, conseguimos tudo que queria, o Gabi foi super gente boa, ajudou a gente bastante. Obrigado, Gabi. Ó o jabá. Então, assim, cara, tem muita história, velho. Muita história. Nossa, foi muito legal. E aí, bom, entrei na Shure, né? Aí eu me lembro de ter entrado na Shure, cara, minha primeira semana na Shure, né? A Thaís era minha chefe. Ó, tá aqui. Aí você vai atender os integradores. Eu falei, atender quem? Os integradores. Eu falei, mas o que é um integrador? Eu não sabia, nunca tinha ouvido falar na palavra integrador. Pra você que não sabe o que é integrador, talvez não saiba também, é o cara que integra as disciplinas audiovisuais. Porque, pasmem, a gente não vive numa indústria de áudio, meus amigos, a gente vive numa indústria audiovisual. O que isso quer dizer? Que você tem áudio, vídeo, pirotecnia. Vai no Rock in Rio e tira pirotecnia e vídeo. O show fica sem graça, velho. Hoje em dia. E às vezes a gente tem grandes obras, né? Só pra gente valorizar um pouco esse tema, em que a pessoa que foi contratada para fazer a obra, ela pega o pacote como um todo. Fala assim, ó, você vai me entregar uma obra, tá aqui uma planta, eu quero construir esse prédio. Aí o camarada que tá fazendo esse trabalho, ele vai fazer, poxa, eu preciso de alguém que faça segurança eletrônica, preciso de alguém que faça controle de acesso, preciso de alguém, eu vou ter áudio e vídeo, preciso de alguém para mexer com áudio e vídeo. E aí essa pessoa vai buscando integrar A todos... segurança, ela é paralela, né? Mas o áudio, o vídeo e a automação, eles estão entranhados, é uma coisa só. Mas do ponto de vista de integrador é isso. Ele vai buscar, assim, onde estão as soluções e vai falar assim, ó, esse cara aqui, ele vai integrando todo mundo. Dentro, por exemplo, como você falou, do áudio, vídeo e automação, esses três ramos, eles caminham juntos, né? Muito bem amarrados, porque você vai ter o áudio, você vai ter a parte visual, projetor, tela, toda aquela parada, né? Telas de LCD, LED, painel de LED, todas essas coisas. Você vai ter uma automação para fazer a inteligência disso. E eu discuti isso com a Fernanda Gereto aqui quando ela teve. Que ela falava assim, a automação é diferente de controle. Controle é uma coisa, automação é outra. Né? Controle é você ter um painelzinho aqui em cima da mesa, que nesse celular aqui, você aperta o botão para ligar uma luz e ela liga. Isso. A automação, ela é a inteligência por trás da coisa. Então, tipo, todo mundo se amarra de um jeito muito inteligente. Mas o conceito de integrador, né, acho que é bem voltado para esse lado. É o cara que vai buscar todas essas soluções, vai trazer todo mundo para trabalhar junto com ele. Total, 100% de acordo. Porém, no universo do áudio, o técnico de áudio ainda acredita que ele é apenas um técnico de áudio e que existe toda uma indústria em função do técnico de áudio. Então, se você vai, por exemplo, num lugar, um mega show no Rock in Rio, você tem a empresa de áudio, que é a Gabi. E você tem a empresa de luz, que não é a empresa de som, é outra empresa. E vamos supor a LPL. Você tem uma outra empresa, que é a empresa de LED, às vezes. E você pode vir a ter uma outra empresa que é pyro, né? A pirotecnia, né? Só as explosões, fogo, sei lá, que são coisas diferentes, mas estão integradas como se fosse se entregam a mesma experiência. Mas a questão do controle da automação é que é um mundo muito distante para o técnico de áudio que está na estrada na música. Porque, por exemplo, quando eu entendi, quando, por exemplo, assim, eu fazia muito circuito Sesc. Aí eu entendi que quem faz as instalações e quem vende e instala num Sesc da vida é um integrador, porque é um processo licitatório, é uma concorrência, não é um assim, acordei e acho que eu quero fazer um auditório e vai. Então aí envolve o trabalho de um projetista para fazer um projeto, para desenhar som. E hoje, pô, por sorte, assim, a indústria tá tem muito mais material para você ver e aprender sobre áudio, né, sobre trabalhos de alto nível. Tudo que o Rabasso faz, o Fernando Fortes, o Educa Áudio, esses caras que promovem a educação, eles estão fazendo um trabalho muito significativo para o mercado brasileiro e é fantástico. E ouvi até falar esses dias que tem uma faculdade aí de música, de mixagem, de áudio, que vai ser reconhecido pelo MEC, uns caras que são do mercado, aí também esqueci o nome, agora me falaram esses dias sobre isso, eu achei uma proposta muito interessante que me lembrou a proposta que o próprio Maírton tinha na época quando fez o curso de técnicas de gravação e produção fonográfica, que o curso depois mudou de nome, porque técnica de gravação já não fazia mais sentido, só virou produção fonográfica. Só que também não faz muito sentido para mim, pelo menos, porque produção fonográfica é para você produzir um fonograma. A indústria do áudio não é sobre produzir fonograma somente, né? Aquilo ali é talvez uma vertical dentro do negócio, mas você tem o broadcast,
você tem a locadora, você tem o artista, você tem o projeto, eu hoje, o integrador. Então, hoje eu, por exemplo, se você perguntasse para mim assim, aonde que eu vejo o futuro do negócio para mim, né, que eu olhando assim na minha direção, falo assim, pô, meu, eu já com 42 anos eu tô querendo trabalhar menos do que trabalhar mais, né? Ou seja, eu tô olhando para frente e falo assim, bom, daqui 10 anos eu quero estar trabalhando menos, ganhando mais, com sorte, né? Mas beleza, mas não só isso. Por exemplo, eu hoje, no dia de hoje, bom, posso te tirar que tô com uma bolsa térmica aqui na minha mochila, velho, porque eu tô com uma protusão na lombar, quase uma hérnia, que pode ter sido gerada em função de todo esse trabalho bruto que eu fiz durante muito tempo. Sobe, carrega, vai. Por exemplo, eu vi uns caras trabalhando na empresa de som no Gabi, que pra querer agilizar e terminar rápido, os caras carregavam tudo. Abriam o caminhão, já iam descendo. Eu não meto a mão, velho. Tem carregador, pô. Então, esse carregador tem que ser uma exigência. Não tem carregador, nem abre o caminhão. Não vai ter show, então. Aí você pressiona, chega o carregador, abre o caminhão. Porque eu não sou um carregador. Eu sou uma mão de obra especializada. É aquele papo assim, pô, te cobrei R$ 1.000 e demorei 5 minutos pra te resolver. É, velho, é que estudar em Harvard, não sei o quê, né? Tudo isso é resume em resolver o teu problema em 5 minutos. Poderia demorar 3 dias. É o cara que não estudou, talvez, entendeu? Sim. Então eu olho pra parte de projeto hoje em dia, que é algo extremamente deficiente no mercado hoje. Quantos projetos você tem? Você não enche uma mão, praticamente, entendeu? Nós tivemos uma dificuldade aqui, até lá na época, até você sabe disso, a gente quis contratar um profissional aqui dentro, pra gente colocar ele aqui para ser um profissional de AV, não é só de áudio e vídeo, para fazer design de projeto, para entender soluções, para entender. A gente procurou mais de 6 meses esse profissional e não encontramos ninguém. E pasme que essa reclamação vem de outros parceiros também. Ó, a profissão mais escassa do mercado é pré-vendas audiovisual. É isso. Só que quase todas as empresas, pelo menos no mercado de integração, que querem contratar um pré-vendas, querem um engenheiro. Por quê? Porque, veja, quais são os diferenciais, né, que você vai ter quando você mexe em projeto? Você tem que saber mexer em DWG, né, em AutoCAD. Sim. Isso é só se você fez arquitetura ou engenharia que você aprende ali, caso você não tenha feito um estágio ou aprendido um curso dedicado. Se você sabe mexer em Revit, que também é um software de arquitetura, mas de modelação 3D, puta, meu, é fantástico. Aí, se você mexe nessas outras ferramentas, como o EasyFull, né, como, assim, ferramentas de predição, porque existe a predição mais simples, que é o Easy Address e o Easy Focus, que você pode encontrar cursos no YouTube a dar com rodo, mas ele vai. Qual é a ideia por trás ali? Se você tem uma planta, você tem as medidas, tem a caixa de som, e ignorando superfícies e ambientação e a parte acústica interna, é como que a caixa performaria nesse ambiente. Como se não tivesse parede, como se não tivesse nenhuma superfície reflexiva. Só o som puro. Beleza, isso te dá uma resposta. Mas não é a resposta precisa, porque depois você vai adicionar parede, carpete, estrutura, absorve, não absorve, reflete, não reflete. Isso impacta no teu resultado final. Sim. Então, quando você tem o domínio sobre tudo isso, você pode dizer pro cara, vou botar a caixa aqui, vai acontecer isso, você tem som até aqui, daqui pra lá não tem, daqui pra cá tem. E na hora que você instala e coloca no lugar, é exatamente o que acontece. Mas para isso você tem que, enfim, é uma um ferramenta estudo. mais avançada e tal, tudo mais. Então eu gosto muito, por exemplo, quando eu entrei na Shure para fazer tudo isso, eu pensei assim, cara, que legal, vou parar de trabalhar final de semana, feriado, vou deixar de estar na contramão do mundo, porque quando tá todo mundo trabalhando eu tô de folga, quando tá todo mundo de folga eu tô trabalhando. Essa é a vida do cara que trabalha com entretenimento. E vou começar a lidar com arquitetos, engenheiros, projetistas, grandes corporações. É um outro tipo de conversa que você tem. Aí vem a grande pergunta para o público em geral. Assim, você está preparado para ter uma conversa de alto nível com uma pessoa dessa? Porque parte do princípio que você não precisa nem saber de áudio, mas você precisa primeiro se portar. Como é a sua colocação? Como é a sua vestimenta? Como é a sua aparência? Como é você? Como que o mundo te olha se ele tiver só um... Puff, olhou para você, fez um corte, tá, uma foto. E aí? Você tá pronto para isso ou não? Então, eu acho assim, na vida, e eu acho que isso acontece para todo mundo, existem vários trens de oportunidades que passam. Alguns a gente pega, outros a gente não pega. E se você não pega, ele passa, talvez ele não volte a passar ali de novo naquele negócio. Então, eu sempre procurei estar muito preparado para quando eu ver o trem vindo, eu tô pronto para pular em cima se ele for o trem que eu quero, entendeu? Se não é o trem que eu quero, passa. Sim. Mesma coisa aconteceu com a QSC. Então você vê que, por exemplo, o Hernan, que hoje é meu chefe, quando ele me contratou,
eu fiz um evento de lançamento da MXA910, que é o microfone quadrado de teto da Shure, de conferência, né? Era o lançamento. Um microfone caro pra caramba, que ia no teto. E que as pessoas não sabiam para que servia, nem funcionava. E a gente foi fazer essa apresentação, e a história era que a gente ia apresentar o Voice Lift pela primeira vez no Brasil. O Voice Lift é uma técnica do microfone te capturar pelo teto, então ele te captura numa distância, que nem esse quadro aqui. Imagina que você tá me filmando, você tem esse microfone aqui, só que em vez de ter esse microfone, tem um microfone no teto, que tem um array invisível, que fica no teto, então tem um feixe de cobertura aqui e tal, inteligente. A ideia é que eu entraria com um microfone desse, um headset, fazia a apresentação e de repente no meio do caminho eu tirava o cabo, mostrava que ele estava desligado, jogava o microfone fora e as pessoas continuavam me ouvindo. Então foi uma joint venture. Microfone da Shure, processador da QSC, caixas de som e amplificador da Yamaha. Montei uma estrutura de box truss grande. O Renan da Yamaha me ajudou a posicionar as caixas de som. Nós viramos uma madrugada no hotel fazendo isso para no dia seguinte apresentar. E quando eu fiz isso e tirei o microfone sem funcionar, joguei fora. Os caras, caraca, velho, como assim, velho? O que tá acontecendo? De onde tá vindo o áudio? Então, esse é o áudio invisível. Aí apresentamos o microfone. Só que na hora de fazer o tuning do microfone, imagina, eu fazendo monitor durante muitos anos, eu sei qual é a frequência que incomoda, qual que não incomoda. Eu virava pro Hernan, que tava no processador, que hoje é meu chefe. Falei, Hernan, corta 15 dB em 630. Aí ele, quê? Falei, confia em mim, cara. Não, velho, isso deve estar errado. Falei, Hernan, olha só, esquece o que você tá vendo. Confia no que a gente tá ouvindo. Porque não me importa o que eu tô vendo no gráfico. Azar o gráfico, foda-se o gráfico, entendeu? Eu quero ouvir bem. Se ouvir bem significa o gráfico aparentar mal, não tem problema nenhum. O problema é o gráfico aparentar bem e tá soando mal. Bom, eu fiz toda essa parada de ouvido. Nesse dia ele falou, cara, preciso contratar esse cara. Ele passou 4 anos tentando me contratar, até que ele conseguiu. E tu vê, o meu grande trunfo dentro do mercado corporativo era que eu entro numa sala dessa, eu na hora posso te dizer quais são os problemas de som. Então quando a Shure fez o escritório dela e estava sendo entregue o escritório, eu fui encarregado para dar o ok do áudio nas salas. Quando eu entrei na sala, na principal sala, na board lá que eles têm, eu ouvi o som e falei, nossa, velho, tá muito ruim isso, velho. Dá um save as aí. Eu adoro fazer isso, né? Então você dá um save as, porque por qualquer coisa tá garantido, tá seguro. Tira tudo, velho. O som fez assim, porra! Deu uma explosão. Eu falei, nossa, mas você não tá equalizando, você tá matando o som, velho. Não, parei que eu vou botar meu smart. Eu falei, não, esquece essa porcaria aí, velho. Quem vai no smart é que não tem ouvido. Eu brinquei com ele. Tô falando isso de uma sala de conferência, não vem vai falar que é online array. A gente Ó, o entende. cara abriu, velho. Eu falei, velho, vamos fazer o seguinte, velho, porque é muito bom o cara abrir o microfonezinho, botar ali e querer mostrar pra alguém e a outra pessoa que não entende nada, comprar a ideia. Porque você tá mostrando curva, gráfico, umas coisas, não tá dizendo nada pro cara, né, mas eu abro ali e continua soando ruim. Então eu fiz todo o negócio com o cara, falei, cara, é isso, velho, cortes suaves e pontuais aonde precisa. Você não vai cortar tudo, que senão você tá só baixando o volume. É verdade. Eu lembro quando eu dava aula e a molecada chegava pro curso com um monte de vício. Mesma coisa. Ah, precisamos. Antes de ouvir, já queria sair cortando. Aí eu falava pra todo mundo assim, a mesma coisa. Falei assim, para. Mas ó, no estúdio, sabe qual foi a primeira coisa que eu aprendi no estúdio? É. Como é que você posiciona um microfone num instrumento? Eu preciso ouvir o instrumento. Então toca aí. Aqui, ó. Era assim que eu fazia, velho. Então assim, eu ia no ouvido primeiro, ver aonde que é o lugar que eu escuto o que eu quero. É ali que eu quero botar o microfone. E era difícil, né, pra convencer a molecada a para, sossega, não mexe, agora ouve. Ouviu, como é que tá? Tá bom, tá ruim? Como é que você. Agora você vai ajustando aos poucos. Porque a galera não tem paciência, eles acreditavam em padrões. Ah, não, porque o bumbo tem que ser aqui, o médio tem que tirar, A equalização sorriso é clássica, tipo né? sorriso, bigode, serpente. Putz, tem música que eu não conheço. Bigode eu não sei como é que é, não. Ah, bigode deve ser o meio reto. Não, é o contrário. Ah, putz. Merda. Só pra você que não é tão novo assim, o sorriso era equalizador gráfico que a gente pegava, Só grave e agudo. que era grave e agudo e tirava todo o médio, aí ficava isso aqui, ó, assim, ó, ficava parecendo um sorriso. O bigode era o contrário, era igual o bigode do Rodrigo aqui, ó, né? Fica ao contrário, era muito médio, pouco grave e pouco agudo, né? Nossa. E você tinha serpente, que era o indeciso, que ele pegava o grave, descia pro médio, subia pro média alta e fazia
A cobrinha. cara, eu acho que muito dessa fama se deve que a gente tinha uns equalizadores que eles simplesmente não atuavam. Então, se você ia cortando e, tentando, sei lá, corta tudo porque em algum Ia momento... tentando fazer alguma coisa, né? É. Então, cara, eu aprendi duas coisas, assim. Uma é que se o sistema é bom, eh, os cortes não precisam ser tão fortes, entendeu? E a segunda coisa que ela é muito importante que eu aprendi fora do Brasil foi o seguinte: eu percebi que às vezes eu ia fazer show em algum lugar e os caras vinham na mesa de som e falavam: "Cara, tá alto demais, velho. Tá muito alto, tá não sei o quê". E eu perguntava assim: "Mas aonde você tá sentado?" Eu falei assim: "Ah, puta", aí eu vi assim, um cara tá sentado, tipo, meio perto do no rolê. Então, primeiro que é o seguinte, o som não precisa estar alto. Ele pode ter pressão sem estar alto. A primeira vez que eu entendi isso foi vendo um show do Roger Waters, quando na época do Quadrafônico, num estádio, que na época era o estádio do Grêmio Olímpico Monumental lá em Porto Alegre, sistema quadrafônico. Cara, eu fui com a minha namorada no show, eu ouvia tudo, perfeito, com pressão, eu virava pro lado, conversava com ela e conseguia ouvir ela. Falei: "Cara, não é possível. Como é que eu não consigo fazer isso quando eu vou fazer os meus showzinhos lá, cagadinho lá no clubinho lá?" Porque o som é uma merda também, né, pô. Né. Mas, não, o som, eu digo assim, muita gambiarra, sabe, Sim. você vê nos interiores, assim, Mas aqui é o microfone Shure, né, você sabe que o Shure de lá não tem 3 letras a menos aí no Shure, né. é Shure com É, PHI, né, é. no final. Mas isso é uma coisa interessante, né, é o cultural. Existe uma cultura fora daqui que você vai em shows direto lá na gringa lá, você sabe como é que é. Não existe a gambiarra. Pode até ter, tô dizendo que não exista 100%, mas a grande maioria, as pessoas, os técnicos, eles tratam como deveria ser tratado. Aqui no Brasil a gente quer fazer o mesmo show, muitas vezes com equipamentos insuficientes, forçando muito as coisas. Eu passei por isso aqui, né, inclusive, no nosso escritório um dia. O Rodrigo deve lembrar, o dia da carreta furacão. Ixi, vixe, foi um rolo. Um dia eu vou contar essa história, foi bem legal. Então, começa pelo que, vamos fazer assim que dá. E essa é uma cultura do povo. A gente trabalha muito no corporativo, você sabe. Corporativo, ao contrário do pessoal que investe em som, corporativo é totalmente o contrário. Ah, dá para colocar um falante a menos? Olha, meu forro ali tem um gesso que foi acabado na Tunísia, não sei das quantas, não dá para ficar furando tanto assim. Então a gente sabe que às vezes, eh, o projetista ele tem essas barreiras, essa dificuldade cultural, de querer fazer muito com pouca coisa. E às vezes a gente tem o trabalho de falar assim: "Olha, não é que a gente está colocando produto demais no negócio, mas pelo que você me passou, o que você precisa é isso". Então, cara, E isso é difícil de lidar no dia a dia. não, é que tem duas coisas aí sobre o que você falou. Uma é o seguinte, por exemplo, culturalmente, com certeza, porque se você pensar, a demanda de grave no Brasil e na América Latina é muito diferente da demanda de grave dos Estados Unidos. Você vai num evento aqui, velho, se aqui não tremer a camiseta, não tá bom. Lá não existe isso, velho. É muito mais acomodado dentro da mixagem a parte de grave num show ao vivo. O segundo aspecto é o seguinte: a gente é muito sensível a dinheiro. Somos um país, uma região pobre do planeta, então, puta, o que dá pra economizar, economiza. E quem é o primeiro que toma garfada é o áudio. Por quê? Você chega num lugar, e hoje isso acontece em empresas de som também, porque o que é o grande chamariz? Painel de LED. Por quê? Porque é visual. Então, puto, o cara quer botar aquele painelzaço, monstro, e o som, que coisinha atende, né, em teoria. É mais ou menos assim. Então, por que acontece isso? Porque quando você olha uma TV como essa, você tá na sua casa, você tem streaming, você tem Netflix, né, você consegue ver se a resolução tá boa, se tá pixelado, se não tá. O áudio você não consegue ver, que não tem temperatura. E o áudio envolve a psicoacústica. Então é o seguinte, se você ganhou na Mega Sena hoje, velho, e o teu som é uma merda, você vai chegar e o som tá maravilhoso, velho, eu tô rico, velho. Putz, o que eu quero saber do som, cara? O meu estado de espírito leva qualquer coisa pra cima, inclusive o som. Agora você bota o melhor som do mundo num show, na sala de reunião, que seja. Mas aí você bateu o teu carro, você perdeu o negócio, brigou com a mulher, não sei o quê. Não, tá, não adianta, o som vai estar bom, mas você vai estar zoado, você não vai estar tudo ruim pra você. Então tem um fator muito forte a questão da psicoacústica, porque você não consegue provar com cores que isso aqui é não, você tá vendo ruim, mas você tá vendo bem? Você tá vendo bem? Cara, olha aqui, tem resolução. Cara, não dá pra dizer que não tá, como assim, velho? Só você não tá vendo bem, mas o áudio não. Eu posso te convencer de que tá ruim usando argumentos negativos, mesmo que esteja bom. Então, meu velho, a questão é a seguinte, é por isso que eu uso essa analogia também para as pessoas em projetos, falo assim: "Olha só, você tá querendo cortar o som, né?
Um dia eu fui num banco aqui bem pertinho, o cara que eram 2 P300 e 2 MXA. Eram 4 produtos no negócio. O cara chegou pra ver se não dava pra reduzir um. Eu falei assim: olha, o negócio. E eu era o VP de TI do Banco BTG. Falei, meu amigão, você pode comprar uma Mercedes-Benz e sair da loja com 3 rodas. Você vai andar muito bem, você vai estar confortável, mas você não vai passar de 60 por hora. É isso que você está querendo comprar quando você corta um processador. Se você quiser andar os 380 por hora que esse carrão aí te oferece, você tem que botar outro pneu. Entendi o argumento, tá comprado. Então tem que ter argumento forte. Então o mercado, às vezes, ele reaciona assim, ó. O cara quer dar uma economizada, o cara já se treme achando que vai perder o negócio, não dá a argumentação certa, por medo de perder o negócio, ele abaixa a régua. Então você tem que ter argumentos de por que você deve fazer uma coisa ou outra. E a mesma coisa eu falo assim, velho, você tá querendo contratar o pedreiro para fazer a obra para construir a sua casa. Mas você não acha que você devia contratar um arquiteto para você olhar no papel primeiro o que é que você pretende fazer, se esse layout te atende, para depois garantir que esse arquiteto vai garantir que o pedreiro vai construir as paredes corretamente, que você comprou uma sala quadrada e de repente ela pode terminar um hexágono. As paredes podem, né? Então, assim, é isso que acontece no mercado hoje. O mercado hoje trabalha com o pedreiro. Com todo respeito ao pedreiro, porque não é só uma questão de representação. Então, assim, pede para quem vai montar e especificar. Então, esse cara que monta, ele tá pensando no que é melhor para ele, não melhor para você. Por isso a importância da figura do consultor, do projetista, do arquiteto de soluções, seja lá como você queira chamar. E hoje a gente tem poucos, né, no mercado, a gente tenta valorizar o trabalho deles, a gente tenta estimular que as pessoas considerem, a gente quer estimular que as pessoas aprendam sobre projeto, porque às vezes quando você faz o projeto bem feito, também você tem condições de ser um pedreiro qualificado, né, um cara que entrega, faz a venda, instala e programa tudo, mas também projetando isso. E os fabricantes hoje se disponibilizam a colocar a sua infraestrutura técnica, né? No caso, por exemplo, da QSC, a gente coloca a nossa engenharia. Você me traz um projeto, eu desenho o projeto para você. Por quê? Porque eu garanto que eu vou fazer uma investigação junto com você, junto com o próprio consultor, muitas vezes, ou com o próprio cliente final, para saber o que é o teu problema. Antes de eu te oferecer qualquer coisa, eu quero ser escuta. Eu me considero assim, eu sou que nem um farmacêutico. Você está vindo atrás de um remédio. Mas se você não me disser onde que tá doendo, é a barriga, é cabeça, é pé, Não dá pra saber, né? qual é o remédio que eu vou te dar? É. Então, esse é o princípio de você ter alguém que seja teu advogado como cliente final. Você vai construir o teu negócio, você vai botar na conta do arquiteto. Porque quando o pedreiro entregar mal, é no arquiteto, ô velho, não foi isso que você me desenhou. Vai lá e faz de novo. Né? Isso. É isso. É fortalecer essa parte do negócio. Então, todos os fabricantes oferecem cursos, porque você está querendo se capacitar. Se você um dia pensa assim, eu sempre falo assim, se eu conseguir chegar até aqui, depois de servir cafezinho, rola cabo e fazer toda essa jornada, qualquer um pode, porque eu não sou melhor do que ninguém. Eu só sou bonito, Ricardo, que nem você falou antes. Imagina hoje, né, Zidane? Mas imagina hoje, você quando começou, eu quando comecei lá atrás com áudio, eu já tô no mercado há 30 anos. Velho. Pois é. Cara, tipo, não tinha essa informação que tem Não. hoje. Não tem. Mas às vezes o Tinha- excesso é problemático. Então, Exato. você vai pra onde primeiro? Então, é aí que tá. A gente tem hoje fontes muito boas, né? Você mencionou alguns aqui, o Fortes, você mencionou o Rabasso, você mencionou uns caras legais. O Anhaya, que também ministra bastante coisa no canal dele, do YouTube. Mas hoje acho que, tipo, é muito mais fácil se você for se preparar, porque os próprios fabricantes, a QSC, a Shure, a Yamaha, eles disponibilizam centros de estudo, assim, cursos Academias, né? na academia com certificado. Pô, eu não sei nada de Dante. A Audinate tem certificação Dante online. Você nem Foi paga. o primeiro instrutor Audinate ensinando no mercado. Pois é, então, tipo assim, hoje você só não. Ao meu ver, pode ser que eu esteja falando a maior bobagem do mundo aqui, mas você só não consegue se capacitar se você realmente não quiser. Tem dois aspectos aí, velho. O primeiro é que, assim, existe muito conteúdo bom que também está em inglês. Hoje em dia já tem bastante conteúdo em português. Eu acho que, por exemplo, Nós vamos voltar no inglês, né? a Harman tem bastante coisa. Tem. A Yamaha tem bastante coisa. Por exemplo, os conteúdos da QSC são todos em inglês. Os da Biamp são todos em inglês. Os da Harman, boa parte são em inglês também, porque você encontra muito conteúdo. Então, assim, começa a barreira do idioma. Beleza. A segunda barreira é a barreira do tempo, né?
Você pode, você tem esse tempo de parar, porque às vezes é o seguinte, você tá trabalhando, quando você não tá trabalhando, você tá cuidando de filho, você tá teu gato, cachorro, papai, a tua vida te engole. E isso daqui é o veneno da vida moderna, porque a gente tá engolido, às vezes, girando pra cima. Você não tá engolido de fato, você está se deixando ser engolido. Então, por exemplo, eu agora tô fazendo um MBA de liderança, em gestão de inteligência artificial, por exemplo. Então, um negócio que eu falei pra ele: "Eu preciso fazer isso". "Não, eu não preciso fazer isso, mas eu quero continuar na minha jornada de aprendizado". Por quê? Eu sempre falo pra todo mundo: só tem uma coisa que ninguém pode te tirar, velho, é o que você aprende, o que tá dentro da sua cabeça. O resto todo te levam, mas o que tem aqui, o teu conhecimento e o teu saber, isso ninguém pode tirar. Então, quanto mais você tem conhecimento e mais você tem saber, mais possibilidades você tem, mais portas você abre. E quanto mais você se qualifica, mais pronto para o trem quando ele for passar. E hoje você tem a AVIXA, que é uma associação, né, Audio Visual Integration Experience Association. É uma associação que tem uma pessoa, um representante aqui no Brasil, que é o Nelson, que tenta fazer um trabalho que estabelece todas as normas. É uma certificação. Eu sou um CTS, né, que é da AVIXA, né, um profissional certificado, um Certified Technology Specialist, um especialista tecnólogo de tecnologia certificado. Se eu for para a Europa, essa minha certificação ela vale, porque ela é uma certificação global. Um amigo nosso, o Luciano, você deve conhecer ele, que era da Harman, ele foi contratado pela Bloomberg, virou o cara da Bloomberg AV aqui no Brasil, foi levado para Nova York, hoje ele mora em Manhattan, porque ele é da parte da equipe global da Bloomberg. Então, pasmem, todos os caras corporativos têm auditórios, têm pessoas audiovisuais, só que não é uma pessoa só de áudio. Você vai ter que saber de vídeo, esse mundo de podcast toda empresa tem, mas é um cara de áudio que sabe manjar do Paranauê de fazer o negócio acontecer. Mas ele tem que saber também como distribuir vídeo, mesa de corte, umas coisinhas mais simples. Ele pode ir aprendendo também, mas você tem que estar preparado para isso. Não adianta você chegar lá e falar: eu sei ligar o microfone numa mesa de som. Tá, velho, hoje isso não é nada, porque qualquer um sabe fazer isso. Entendeu? Então, assim, na verdade, a gente tem que parar a bola no meio do campo, olhar e falar assim: quais são as minhas opções daqui ao futuro. Eu acho que uma coisa que o brasileiro não tem o costume de fazer é o exercício, e eu mesmo, assim, é uma coisa que eu falo até pra mim mesmo, né? Eu tenho que parar aqui e olhar assim: onde eu quero estar daqui 10 anos? Porque você olhar semana que vem é fácil, né? Mês que vem, tá? Mas e daqui 10 anos? Porque onde você vai estar daqui 10 anos é o que você começa a fazer hoje, velho. E se você não quiser ir tão longe, você pode falar assim: daqui 5 anos, daqui 2 anos, daqui 1 ano. Aonde você quer estar daqui 1 ano? De repente você está insatisfeito no teu trabalho, mas o que você vai fazer para você sair daqui? Quais são as possibilidades? Ah, não estou estagnado, ninguém me procura. Não, ninguém vai te procurar, ninguém vai parar na tua porta, bater na tua porta. Então essas oportunidades têm que estar aí. As certificações estão aí. Todo fabricante certifica de graça. Eu treino os caras aqui. Todo mês eu tenho treinamento QSC QSys, né, aqui em São Paulo. Por quê? Porque é do meu interesse, é do interesse da fábrica. Que as pessoas tenham conhecimento, que saibam fazer, mexer no meu produto. Porque isso faz com que o cara faça entregas melhores ao mercado. Então eu te treino de graça para que você possa fazer as coisas. Eu não estou te cobrando para isso, eu só peço o teu tempo. Te pago o almoço, o café e te dou o conhecimento. Pô, tá bom, bom negócio. Eu vou dar um adendo aqui rapidinho. A gente já tá com 2 horas aí quase, né, Rodrigo? Eita, eu não falei. Mas Eu falei que ia falar, na verdade. o Rodrigo precisava ter embora mais cedo, acho que ele se lascou. Yes. Oh, meu Deus do céu. Eu vou pedir só pra gente falar, a gente não costuma falar de produto, né? Mas você trabalha na QSC, a QSC ela tem uma relação com o seu cliente, uma relação até, vou dizer, afetiva com seus clientes, né? Muitos clientes compram caixas QSC porque tem uma memória das antigas, tudo, e de alguma forma aquilo realmente prendeu o cara. A gente não é muito incomum isso no mercado. De falar: poxa, você mencionou aqui uma caixa aqui agora há pouco, uma NS10 que tipo remete lá, você fala: pô, eu tinha uma NS10. O profissional do áudio lembra dos modelos que ele trabalhou, né? Eu lembro, por exemplo, de um MTL-8, não sei se você lembra dessa caixa, que era um subgrave da Electro Voice, grande e pesado, que eu tive que ficar segurando num andaime uma vez. E era muito pesado, então aquilo marcou a minha vida. Por exemplo, até hoje eu lembro de MTL-8, eu lembro daquela situação vexatória que eu passei montando o sistema. Mas assim, tipo, e tem muita gente que acabou comprando a K12, né? Ícone, lendária. E recentemente a gente voltou com a versão, né? Com a versão atualizada, com uma nova versão, a K12.2. E existe um ruído
aí no geral, que o pessoal fala muito que a caixa não é confiável, dá muito defeito, que ela começa a clipar, 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 ela para. E tipo assim, como é que é isso do ponto de vista da QSC hoje, assim? Tipo, eu queria aproveitar esse espaço aqui Claro. pra gente tratar esse tema, pra Esclarecer. para esclarecer esse tema, para o mercado saber qual é a posição oficial da QSC em relação a isso, né? Para a gente entender de uma vez por todas e acabar com esse mito no mercado de uma vez por todas, porque olha, a gente tem que estar dando satisfação todo dia. Não é assim, o modelo é novo, Não, vamos fazer o seguinte, a gente vai gravar um vídeo aqui, você vai mandar o corte dessa parte aqui, que mas daí é quando te exatamente perguntarem, você manda o corte aqui, o cara vai saber. esse corte vai ser o corte de milhões, como Vamos lá, eu acho que primeiro, só para contextualizar, né, que é ser um fabricante já de 56 anos, é um fabricante que começa com a parte de amplificação. Então, assim, a empresa nasce pela amplificação, né? Num determinado momento lá, a gente lança então as caixas acústicas da série K12 na época, né, a série K, né? E virou um estouro, porque a caixa redefiniu os padrões de caixas acústicas, tanto é que todos os outros fabricantes começaram a fazer caixas que são muito, muito esteticamente tentando ser o mais próximo possível, né, daquela caixa, que era a caixa meio desejo de todos. Uma caixa extremamente potente, muito confiável, com um timbre maravilhoso, inclusive muitos músicos gostam de usar, no lugar do próprio amplificador, usar direto na caixa, numa série K, principalmente teclados, principalmente, guitarra nem tanto, mas assim também acontece, tá? E aí o que que acontece? Aí a gente precisa lembrar o que aconteceu no mundo durante um determinado período recente. Eu até sempre confundo os anos da pandemia, mas acho que foi de 19 a 21, né, por aí, foi 20, 19 a 21. O que que aconteceu? Em 19, quando começou a pandemia, o mundo fechou, acabou componentes no mundo. Primeiro que as fábricas fecharam, né, não tinha mais tira daqui, manda pra lá, ou seja, uma hora acabou o estoque, acho que a QSC ficou sem produto quase 2 anos na parte Pro. Tipo assim, não tem entrega. O pouco estoque que tinha era para alimentar o mercado americano, que é o mercado, né, que se morre lá, morre no resto do mundo, né, então tinha que manter ali o pãozinho do dia local. Beleza, isso já tô depois de que K foi lançado, que eu acho que é 2009, e aí eu acho que K.2 foi lançado, se eu não me engano, em 2016, e aí a gente já estaria em 2019 na pandemia, né. Então aconteceu o primeiro evento foi o evento pandêmico. O segundo evento foi que, existem 3 fábricas muito gigantes que atendem o mundo inteiro em todos os fabricantes de conversores de AD e DA, né. Uma fábrica é na Ucrânia, sabemos o que está rolando na Ucrânia. Outra fábrica é na Ásia, e para fazer os chips e tudo mais, o negócio todo dos conversores precisava de muita água, estava uma crise hídrica violenta, não tinha água para fazer o rolê. E a outra fábrica no Japão, 70% da planta da fábrica pegou fogo, num determinado momento aconteceu um acidente, então queimou metade, 70% da fábrica. Então assim, na verdade, todos os fabricantes do mundo, em algum momento durante este período de 19 a 22, passaram sem produto, sem componente, sem conseguir terminar as coisas para poder fechar o produto e te vender. inclusive automotivo também, né? Então, mas aí que tá. As mega corporações do mundo tinham que decidir assim: será que eu uso esse chipzinho para fazer micro-ondas, geladeira ou televisão, ou será que eu dou lá para os caras de áudio? É, entendeu? É claro que é os caras de áudio. Deveria, né? Claro. Aí, bom, o raciocínio era mais ou menos esse. Então, o que que aconteceu? Na hora que volta, passa a pandemia e começa a ter essa reestruturação, começa um desespero por componentes. As fábricas mudaram, aí teve que encontrar novas soluções, aí vai encontrar um outro fornecedor, aí você começa a ver, ampliar o teu leque de fornecedor de peças, tá? E isso faz com que você, em algum momento, tenha que dar uma certa relaxada nos teus critérios, se você quiser continuar existindo. O que que eu quero dizer com isso? Vou pegar esse componente, que ele tem assim, um vou chamar isso de um histórico de falha, mas não sei se essa é a palavra certa, ou seja, se ela, né, que poderia ser aquele minimum failing rate, né, esqueci como é o termo, mas tem um termo lá. Então assim, assim, pelos critérios da QSC tradicionais não passaria, mas teve que usar alguns componentes que eram mais sensíveis ou menos confiáveis, vamos dizer assim, de certa forma, para poder continuar produzindo, para continuar existindo, tá. Então isso acontece que nos lotes que foram vendidos, produzidos e vendidos entre 19 e 22, teve muitas caixas que caem neste
nesse balde de produtos que acabaram tendo que usar algumas outras coisas. Beleza, corta um pouco para frente. Mas isso também não foi só QSC. Não, foram todos os fabricantes do mundo, todos, tá? Só que o que acontece? Casos também de Aí, outras marcas também claro, sofreram a mesma coisa. mas aí o que acontece? A QSC, como é uma fábrica que tem um portfólio bastante reduzido, né? Porque temos poucos produtos dentro da linha de Pro. É CP, Série K, Sub, Line Array. Não tem muito mais opção de caixa ativa. Então, assim, o produto top seller, que é justamente a K12, que todo mundo que tinha grandes quantidades, acaba se destacando por estar na vanguarda, na liderança do processo todo de ser muito utilizado. Então, acaba que começa a ter essa questão dos problemas na Série K. E aí, combina com o fato de que QSC não existe no Brasil, não tem um representante, não tem assistente, não existia QSC no sul da América Latina. Quando eu entrei na QSC, tinha um distribuidor que operava através da Argentina, pelo Guarujá, no Mercado Livre. Cara, uma zorra. Então, na verdade, eu olhava para aquilo e falava, mano, QSC não existe aqui. Então, vou chegar e vou fazer começar a existir. Os produtos que foram fabricados a partir de 2022 e meio para frente, eles já é com um projeto, com peças já, assim, no alto standard, né, que a gente tem. De 2023 para cá, um pouco antes até da WDC começar a distribuir QSC, na minha região, que são 7 países do sul da América Latina, eu já vendi mais de 2.000 caixas da série K. E o nosso nível de retorno por problema é baixo. Aí vamos lá, a gente tem que fazer uma análise dos problemas. Aí eu detectei que vários casos desses se enquadravam nesse problema da voltagem. Porque o que acontece? Como a nossa voltagem ela é muito variável, a caixa em 110, mas você conecta na energia e está marcando lá 132, está entrando já no limite dela para cima, e ela entrava no modo de proteção, parava de sair o som. Ela ficava ligada, mas não saiu o som. Agora, recentemente, então eu recomendo a todos vocês atualizar o firmware. Acabamos, em maio, eu acho, ou abril, saiu um firmware onde você atualiza e esse range ele é aumentado. Então a caixa é bivolt automática, mas é uma fonte chaveada ali dentro, não é uma fonte universal. Ok. Em qualquer lugar que entrar vai falar. Toda a linha CP, todo o Euclés e a coluna tem esse chaveamento universal, que são produtos mais novos. A K.2, que é um projeto um pouquinho mais antigo, ela ainda usa a fonte chaveada. Poderia fazer um spoiler aqui sobre uma .3, mas eu ainda não posso. Quem sabe, ano que vem, talvez. Vamos aguardar. Ano que vem. Se a situação global não nos atrapalhar tanto, possivelmente a gente tem uma nova versão nos próximos 2 anos, talvez, com um modelo remodelado. De repente vai vir Bluetooth, que é uma demanda que pede. De repente vem outras coisas, de repente tem um aplicativo. Tem várias coisas que estão sendo consideradas para as novas famílias que virão ao futuro. Tá? Então o que acontece? Atualizar o firmware, primordial. Você tem uma K.2, atualiza. Lá no site a gente tem, né, no Instagram da QSC Brasil também você encontra lá o passo a passo num vídeo, mas você tem as instruções de se você está nesse firmware, você tem que atualizar para esse, se você está naquele, você tem que atualizar para o outro e tal, tudo mais. Então, altamente recomendável para melhora de performance. Tem muita gente que diz assim, só acontece em 220, ela é segura, em 110 não. Mas por quê? É uma lógica matemática. Se você tem 10% de margem em 110, então 110 você vai ali para 125, 127 e 88, 90, em 220 você tem 240 e tantos e 190. Você tem um range muito maior, então a energia pode flutuar mais, que não impacta na segurança do produto. Legal, esse firmware levou agora a voltagem de 130 para 142. Sim, provável que você esteja trabalhando em 150 volts na tomada, não é muito comum. A gente não sabe muitas vezes, mas se você mede, me aconteceu, eu tenho uma K8 minha, né? Liguei na casa do meu amigo, liguei aqui, tava funcionando, daqui a pouco eu tô com um sub e a K8. Aí a K8 parou de falar, só a K8, mas o sub continuou. Ué, mas será que deu pau na caixa? Aí eu medi a tomada, 132. Falei, porra, aí fui procurando a outra tomada, encontrei uma outra com 128. Liguei na tomada, pum, a caixa fala. É assim que acontece, normalmente. O outro ponto que acontece muito aqui no Brasil, muito, e os caras costumam não aceitar, é DDP. Entendeu? Você tem uma diferença de potencial, você ligou a tua mesa numa energia, você ligou a tua caixa em outra energia, velho, deu uma diferença ali, queimou a entrada, fritou a entrada da tua caixa. Aconteceram já inúmeros casos como esse, e quando a gente fala que é DDP, o cara fala, não, minha caixa estava funcionando, de repente parou. Sim, claro, desde que do momento que você mandou uma energia diferente, então assim, filtro de linha, você cuidar da sua energia elétrica.
Henrique Elisei, chama esse cara, velho, bota a tua energia lá, bota um regulador, bota um estabilizador, a gente depende da energia. E aí, às vezes, a gente tá na mesma tomada que o cara tá com uma cafeteira, o outro cara tá com um secador de cabelo, a máquina de lavar roupa, e você tá com a caixa de som querendo fazer som ainda. E essa atualização de firmware, Gratuita. o cara pode fazer normal ou ele Pode fazer no dá pra uma assistência, alguma coisa? O knob da caixa, no botãozinho, se você puxa ele, atrás dele tem um conector micro USB. Então, ali no micro USB, você conecta ali, conecta no teu computador com o Firmware Updater, que é um aplicativo. Ele vai te dizer que firmware que você tá e qual firmware que você vai atualizar. E uma coisa muito, 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 muito importante, que é se oferece 6 anos de garantia. Se a QSC não tivesse certeza de que o produto é bom, ela tinha quebrado. Com certeza. Porque assim, se eu vou te dar 6 anos de garantia, mas tudo volta com problema, então na verdade eu não tô ganhando dinheiro, eu tô perdendo dinheiro, né? Então esses 6 anos de garantia, eles são uma garantia estendida, que você compra, você ganha 3 anos. Aí você pega a nota fiscal, porque você compra numa loja oficial, você vai botar lá no site, subir a tua nota e você vai ganhar 3 anos adicionais de garantia. Então qualquer problema que você tiver, você pode entrar em contato comigo, você pode chamar a gente lá na @QSC Brasil no Instagram, né? A gente tá lá o tempo inteiro orientando as pessoas a fazer bons usos, né, boas práticas, a ensinar como usar o equipamento, a atualizar da forma correta, né, porque todas essas famílias, ou seja, os produtos são muito bons, mas a gente tem que entender que ainda assim estamos trabalhando com produtos eletrônicos, dependendo de energia elétrica, depende de um bom uso. Sabe o que aconteceu um dia desse? O cara me ligou e me mandou uma foto, velho. Porra, velho, a caixa não tá aguentando. Falei, mas onde você tá usando? O cara estava na praia, num lugar assim, devia estar uns 60 graus, velho. A caixa estava super aquecida. O cara me mandou uma foto, o cara, eu resolvi como usar. Abri a parte de trás da caixa, meti um cooler de computador, um ventilador, tipo turbo, e tô soprando vento para dentro dela. Falei, é vento, umidade, areia, maresia, vai te dar pau com outra coisa daqui a pouco. Mas, então assim, a gente é muito, a gente faz as coisas muito na raça aqui, sabe? E não é um julgamento, porque às vezes a gente tem que fazer o que tem que fazer e é o que dá pra fazer, é o que a gente tem na nossa mão pra fazer. Eu sempre falo pras pessoas assim: qual é o melhor equipamento do mundo? É aquele que eu tenho. Porque é dali que eu vou tirar o meu sustento, daquilo que eu vou fazer o bom uso, eu tenho que fazer o melhor possível. E às vezes, velho, volta então naquela conversa anterior que é o seguinte: o cara acha que o bom é o alto. E o alto tá distorcendo, estourando, prejudicando, queimando o equipamento. Então, às vezes, é mais fácil você trabalhar um pouquinho mais baixo, mas você ter qualidade. Eu sou enjoado com áudio. Eu vou nos lugares, se o som tá ruim, eu vou lá e reclamo e falo assim: "Velho, você tá me mandando embora, velho. Você baixa o volume, eu vou embora." Porque tá insuportável. E às vezes eu olho em volta e falo assim: "Não, meu, será que eu sou meio doente, velho? Porque não é possível, cara. Tá todo mundo parece curtindo. Tô vendo um cara colado com o ouvido na caixa, o cara não tá nem tremendo o olho, velho. Eu já tô aqui de longe, falo assim: nossa, velho, tá me machucando essa porra." É. Então, assim, eu não sei, cara. Eu acho que eu tenho uma sensibilidade, assim, mas eu falo pros caras, velho, tá ruim, velho. Melhor você baixar o volume que vai ficar melhor. É melhor ruim e baixo, que não me machuca, do que alto me machucando. E ruim. Isso é verdade. Bom, então, só para você que tá assistindo esse papo aqui com a gente hoje, tá com dúvida de como fazer a atualização de firmware da sua caixa? Entre em contato com a gente. Mas a gente quer deixar claro para você que existem opções, que existem outras formas de você trabalhar com o seu equipamento de forma segura, sem se preocupar com esses negócios do que disse, que me disse, porque falam, porque provavelmente as pessoas que falam também são aquelas que não vão buscar informação, que senta em cima do equipamento e depois sai disseminando essas histórias para todo mundo. Então, procure as pessoas que têm qualificação para te orientar em como atualizar o firmware, em como até realmente como configurar o equipamento da maneira correta, para que essa conversa morra, porque é um ótimo equipamento, é uma boa caixa, há anos, muito tempo aí no mercado. Então, como o Didier comentou, ninguém dá 6 anos de garantia de graça. A gente dá garantia porque sabe que o produto é bom. Claro. Mas sabe que a maior parte das pessoas que reclamam ou que tem essa questão, ou elas compraram usado de alguém, ou elas estão justamente nessa janela de tempo daquele período. Mas mesmo este cara, e aí eu falo assim, não importa onde ele tenha comprado, porque às vezes ele tem um papel de pão de recibo, a gente sabe disso. Mas eu olho o número de série e eu honro algumas coisas devido ao fato de que a gente não estava aqui com presença. Então, assim, eu não posso exigir que o cara tenha comprado legalmente numa loja oficial quando não existia uma loja oficial. Então, o cara trouxe dos Estados Unidos, trouxe ali do vizinho,
trouxe do mar, sei lá, pegou da ilha de Madagascar. Pode ser, velho. Eu vou honrar pro cara se tiver dentro do prazo de garantia, se for um produto que enquadra em defeito de garantia, de efeito de fábrica. Como esse, por exemplo. Então, de novo, a caixa é extremamente confiável. Ela é uma da caixa desejo de mercado. As pessoas amam a K12.2. E elas têm no imaginário a K12 ainda. Até hoje os caras me perguntam, porque eu tenho um grupo no WhatsApp onde os caras me colocaram lá que é usuários de QSZ. Então eu fico fazendo essas desmistificações neste grupo. Porque a quantidade de informação errada, tendenciosa, ou assim, às vezes até de má fé que os caras fazem, sabe? Porque às vezes o cara quer justificar o problema dele com a garantia. Ensinar. E vou te falar, acontece o tempo inteiro. Ou disseminar mesmo. Às vezes não é muito incomum isso acontecer, de alguém gostar mais de um equipamento e denegrir o outro. Então a gente sabe, né? Ricardo, esses dias um cara veio pra mim, me falou que tinha uma caixa nova, eu orientei ele a levar na assistência. O cara da assistência abriu a caixa e falou, cara, a caixa tá fritada, tá. Alguém já entrou aqui, já mexeu, porque os fios ali já não são os originais. O cara, não, é impossível, velho. Nunca ninguém usou essa caixa. Ou só emprestei uma semana na igreja do não sei o que lá. Era um defeito que não era em garantia. Eu não posso cobrir um defeito que não é em garantia de mau uso. Então, por isso, assim, você tem que usar bem o seu equipamento. Claro. Ele liga na assistência e pede pro cara, dá pra você dar um jeitinho, fingir que é garantia? Aí, não dá. E o cara vai no meu Instagram e malha dizendo que não tem pós-venda. Irmão, te liguei, te ajudei, fiz tudo pra você. Agora, você leva uma caixa toda zoada e você tá querendo botar no meu ainda, com papel de pão que você comprou lá numa outra fronteira do primeiro árabe que tu encontrou lá, velho. Sério mesmo, velho. É o bom senso, né? Não é bom senso, é a boa fé. Boa fé também. Entendeu? Então, assim, eu trabalho de forma correta, eu gosto, assim, minhas características, eu sou atencioso. Se você me ligar, Ricardo, e eu não puder te atender, e eu te faço assim, te ligo mais tarde, e eu esqueci de te ligar, na hora que eu deitar no travesseiro pra dormir, eu vou lembrar, puta, não liguei pro Ricardo. Porque tá eu não gosto de deixar as pessoas esperando, e eu sou uma pessoa resolvedora de problemas, e eu tenho tanto problema a resolver que eu tenho que resolver rápido, eu não posso deixar acumular. Então, velho, é o seguinte, eu tô aqui pra ajudar todo mundo. Da melhor forma. Eu sou uma pessoa que cuida de 7 países e 2 marcas, porque tem QSA e QC, né, que muita gente não conhece. Então, assim, peço paciência por um lado, mas também digo que eu tô aqui com toda a minha motivação para ajudar e para resolver o problema, porque o meu interesse aqui é que o cliente final tenha confiança na marca, porque se hoje ele compra de você e daqui a pouco amanhã você não vai estar, a QSA continuará estando. Pode não ser o Didier, pode ser outra pessoa, mas a marca tem que estar ali para apoiar o cliente final, que é o meu grande o usuário, né, no caso, que é o meu grande foco de satisfação. Eu quero que esse cara seja satisfeito. Claro que é uma cadeia, mas esse cara é o fundamental, é o primeiro que eu tenho que ter certeza de que ele tá tendo uma boa experiência com a marca. E a boa experiência com a marca é na ajuda pré, na ajuda durante, na ajuda pós, quando o cara tem um problema. Que muita gente olha e fala assim: "Ih, velho, pô, já vendi, já era, agora eu vou pra outro". Não, velho, tem que atender esse cara, porque esse cara comprou hoje, ele vai comprar amanhã. Ele vai usar de novo. Ele é um embaixador da marca. Ele fala bem, entendeu? Então, assim, por isso que a gente estimula as pessoas a fazer postagem, marcar QSC Brasil, a gente reposta, porque a gente quer promover o nosso usuário também nas nossas redes. Dar essa moral pra quem nos deu essa moral também. Claro, faz todo sentido, né? Bom, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado desse papo hoje com o Didier aqui. Didier, você quer deixar uma palavra aí pra galera? Claro, obrigado, Ricardo, aí pelo convite, a WDC aí pelo trabalho que vocês estão fazendo e, enfim, é fundamental, acho, poder contribuir aqui com a história e poder estimular as outras pessoas a também conseguirem fazer as suas próprias jornadas ser um pouquinho mais produtiva. Contem comigo se vocês precisarem. Obrigado pela oportunidade. Até a próxima.